Salve, salve, camaradas! Aqui quem fala é Darlan Souza, o editor-chefe da maior e melhor revista Runners Brasil. A maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil. Bom, mais uma vez, dando continuidade no nosso podcast, trouxemos aqui uma grande presença. Uma pessoa que vai falar conosco, então, sobre alimentos, sobre nutrição, enfim. Eu vou deixar ele se apresentar melhor, mas eu já agradeço a presença de todos vocês aqui em nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Davi Laranjeira, o chefe curioso. Obrigado, Darlan. Valeu, um prazer estar aqui. Bem-vindo, Davi. Valeu, obrigadão. Prazer demais estar aqui. Temos também a presença do nosso CEO, o manda-chuva, o chefe, como eu chamo ele, o Pablo Matheus. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Darlan. Obrigado, até quero te agradecer aqui por estar tocando, né, esse projeto. O Darlan tem sempre aí disponível, né, para tocar esse projeto, tá com a gente na revista, no site. E agora tocando também o nosso podcast. Então, quero te agradecer. E obrigado, Davi, também, né? Acho que vai ser um podcast fantástico. Acho que a gente vai desmistificar muita coisa aqui que o corredor tem em mente, né? Então, assim, acho que isso vai ser fantástico. Acho que não é todo dia que a gente tem oportunidade, né, de fazer isso, né? De falar com um chefe mesmo, falar sobre uma alimentação, mas de uma forma, de uma visão diferente, né, Darlan? Falando sobre nutrição, mas de uma forma da preparação e de uma série de coisas que a gente vai abordar hoje aqui. Tudo para ajudar o corredor. Então eu tô com o chefe. Então vamos lá, chefe. Conta um pouco mais aí para nós sobre a sua apresentação. Eu acho que a maior dúvida que os nossos leitores e quem acompanha a gente aqui tem é: qual a diferença de um chefe para um nutricionista? Talvez você vai poder ficar à vontade para explanar melhor isso aí. Boa, cara. Bom, prazer, eu sou o Davi Laranjeira, aqui pro pessoal que tá chegando. Sou um corredor amador, tá, gente? Isso é bom. Pô, sou um corredor amador, comecei há pouco tempo, vou contar aqui minha história e tudo. E fiquei feliz desse convite de vocês. Eu falei assim, cara, eu tô quase profissional. Quando eu recebi o convite, eu mostrei pra minha esposa. Falei, ó, tá vendo? Tá vendo como eu sou atleta? Já estão me chamando pra podcast de corrida. Eu sou atleta e tal. Então, isso é legal essa pergunta, né? Porque até eu, como chefe de cozinha, no final das contas, eu até digo, pô, sou chefe de cozinha, me apresento como chefe de cozinha, porque isso no imaginário das pessoas já é fácil dela entender que eu sou um profissional da área de alimentos. Né? Quando você fala assim, pô, sou um chefe de cozinha, na cabeça do imaginário geral das pessoas, assim, é um cara que trabalha com alimentos, ele é profissional. Se ele é chefe, ele é profissional, beleza. Mas, no final das contas, eu, Davi, sou menos chefe de cozinha do que qualquer coisa no dia a dia. Porque chefe de cozinha não é uma profissão, é um cargo. É um cargo? É um cargo. Então, a profissão, por exemplo, eu sou um gastrólogo. O que é um gastrólogo? É uma pessoa que tem uma formação acadêmica e profissional na área de alimentos e bebidas. E a área de alimentos e bebidas, quando você se profissionaliza nisso, vai muito além de cozinhar. Né? Eu não sou uma pessoa que só sabe fazer um pão de queijo gostoso, que sabe fazer um arroz e feijão, sabe não grudar o ovo, não. Todo o ensinamento que a gente tem, seja profissional ou acadêmico, vai muito além disso. Então, eu como profissão, eu sou um gastrólogo. Aí, o que eu posso exercer como gastrólogo? Eu posso ser chefe de cozinha, quando eu estou dentro de uma cozinha profissional, chefiando aquela cozinha, no cargo de chefe, eu sou o chefe daquela cozinha. Mas eu posso ser o subchefe, ou o sous-chefe, né, como fala em francês, que é o cara que é o braço direito do chefe que tá ali ajudando. Eu, na minha formação, posso ser o sous-chefe. Eu posso fazer um evento, e aí no evento eu sou o chefe, ou eu posso ser o chefe executivo. O chefe executivo é aquele que organiza tudo, que prepara o cardápio, que contrata as pessoas, que organiza tudo, e aí ele contrata o chefe para cozinhar, o chefe da cozinha. Eu sou o chefe executivo, aí eu contrato o chefe de cozinha. Aí o chefe de cozinha tem o sous-chefe, que é o subchefe. E assim vai. Eu posso exercer qualquer um. Eu posso ser o chefe executivo, o chefe de cozinha, eu posso ser o sous-chefe, eu posso ser um professor, como eu sou, eu posso ser um escritor, como eu sou, eu posso ser um consultor, como eu sou. Então, assim, a gente dentro da área de alimentos e bebidas, você como um gastrólogo, você pode exercer várias profissões e que vai muito além de apenas cozinhar comidas. A gente tem um conhecimento, tanto acadêmico quanto profissional, para entender o que o alimento faz dentro do corpo das pessoas, o que ele envolve na cultura, em negócios gastronômicos. Então, eu tenho, por exemplo, pessoas que se formaram junto comigo, que se especializaram em chocolate, se especializaram em cerveja, se especializaram em eventos, então elas trabalharam com outras coisas, sendo profissionais da cozinha, né, na área de gastronomia. Então, Davi, conta um pouquinho para nós, então, qual seria a grande diferença para o nosso
digamos, o nosso ouvinte lá, ou até mesmo as pessoas que acompanham a corrida de rua, para eles entenderem, mas qual a diferença que seria do chefe pro nutricionista? Porque muitos deles vão no nutricionista. Sim, Então, assim, é pra eles chegarem lá no nutricionista e falar assim, eu vi o podcast lá com o Davi Laranjeiro, o chefe curioso. Então, assim, pra eles entenderem de uma maneira bem simples, assim, como é que a gente poderia diferenciar você para o nutricionista em si. O nutricionista, ele entende das substâncias que entram dentro do nosso organismo e qual é o efeito dela dentro do nosso organismo e o que a pessoa precisa para o organismo dela específico. Então, o nutricionista, ele receita, ele faz uma dieta para você, ele prescreve uma dieta personalizada para você de acordo com a sua necessidade. Para emagrecimento, para hipertrofia, para eu desempenhar melhor nas corridas, se eu tenho diabetes, se eu sou idoso, se eu tenho algum problema de articulações. Então, o nutricionista, ele entende o que aquela pessoa precisa e prescreve aquilo para ela alcançar o resultado dela. O médico vai além. O médico, ele pode medicar essa pessoa, né? Então o médico, ele pode prescrever medicações, ele pode fazer outras coisas além do nutricionista. Eu sou o elo final antes de chegar na sua boca. Então tem o nutricionista, o médico pode ter ali o caminho dele ali também. E aí, antes dessa pessoa ingerir a coisa, ela precisa cozinhar. E aí, isso é a essência do que eu falo no meu curso, que é o Protocolo Cozinha Saudável, que eu falo lá no meu perfil, que hoje é o Davi Laranjeira, era o chefe curioso, agora é o Davi Laranjeira. Então, lá é a essência, que é a forma que você cozinha, o jeito e a técnica que você aplica. A técnica que você aplica, que existe técnica pra tudo. Eu depois vou falar as técnicas aqui de corrida. Cara, tem técnica pra correr, tem técnica pra andar, tem técnica pra respirar. Você acha que não tem técnica pra fazer comida? Então, a técnica que você aplica ao fazer os alimentos faz você se alimentar melhor ou pior. Porque é um engano das pessoas falar assim, não, eu fui no nutricionista, eu tô seguindo exatamente o que ele falou, eu tô comendo, eu tô fazendo minha comida. Comi ovo, tá tudo certo. Mas você tá fazendo errado. E aí, quando você faz errado, o que acontece? Não é nutritivo. Então você mata a fome, mas você não se sacia. Então você não tá colocando os nutrientes certos dentro do seu organismo. Eu vou dar um exemplo que, cara, eu nunca tinha associado isso. Aí tava agora em terça-feira em gravações, lá no supermercado onde eu sou parceiro, no Varanda, no Empório Varanda aqui em São Paulo. E aí, a mulher lá, uma cliente lá, ela viu que a gente tava gravando, conversou com a gente, e eu fiz uma associação assim na minha cabeça. Eu falei, cara, que coisa incrível isso. Ela tava tomando um chá de hortelã. E lá no Varanda, eles fazem um chá de hortelã natural. Então eles pegam a própria hortelã ali, daqueles vasinhos que eles têm lá, da hortinha, colocam, fazem a infusão, e aí o que você faz? Você pega aquela hortelã, tira e bebe o chá. Ali dentro daquele chá, o que tem? Todos os nutrientes do hortelã e também tem o sabor do hortelã. Aquilo que eu joguei fora celulose. Então, assim, a essência do que eu precisava ali de nutrientes e sabor tá ali dentro daquela água. A hortelã virou celulose. Tem fibra ali naquela hortelã também, mas tudo bem. Eu tenho outras fontes de fibra, não é? Eu joguei fora aquele hortelã, perdi as fibras do dia. Não, você tem muitas outras fontes de fibra para você consumir. E aí aquela água eu bebo, que ela é altamente saborosa e nutritiva. E aí pensa na sua casa. Quando você faz os seus legumes, as suas carnes, se você faz errado, se você não cozinha certo, se aquela água evapora, ou você joga fora aquela água, ou se você cozinha mais do que deve, você jogou o sabor e o nutriente fora. Então, dentro da sua casa, tipo assim, olha a associação mais fácil de todas. O chá de hortelã, tudo que tá bom você toma. Agora, na sua casa, você joga tudo que tá bom fora e come o que sobrou. Ou seja, você está comendo. Não quer dizer que você está nutrindo o seu corpo, entendeu? É fantástico. E aí tem a ver com a técnica gastronômica. Técnica. Bom, a gente tava falando aqui nos bastidores, o Pablo pode explorar um pouquinho melhor aqui sobre o que você tava falando lá sobre qual a diferença de eu tô me inflamando com isso, não tô me inflamando com aquilo. Fala um pouquinho. Assim, a gente tava discutindo algumas coisas sobre alimentação, né? Eu tive problema nas minhas cartilagens do joelho e tô meio quase que proibido de correr. Caramba. Então, assim, corri maratona, corri meia maratona e agora tô no desespero de tentar achar alguma coisa que completa, né? A gente falou de alimentação, aí o Darlan também conhece bastante sobre essa área, falando, a farinha que a gente come aqui é diferente da farinha que tem na Itália. O pão que é feito aqui é diferente do pão que é feito na Itália e na Europa. E eu falei, eu tô com um problema também que quando dá 10 horas, no meio da manhã e no meio da tarde, eu tô com uma fome louca, né? Porque talvez eu tô realmente na preparação, eu não tô me saciando. Eu tenho esse problema. Então, assim, queria que você explicasse um pouquinho pra gente essas principais diferenças dos alimentos, né? E até uma dica pro corredor, o que a gente pode fazer para ter essa saciedade, né? E assim, a gente tem discussões, várias linhas, né? Pode comer de 3 em 3 horas, tem outro que
vai no jejum intermitente, né? Mas assim, quando você olha para esse assunto, qual que é a tua dica aí, principalmente pro corredor? Falando um pouco de tudo isso que a gente explanou. Sim. E eu vou comendo pão de queijo. Primeiro, peraí, deixa eu só fazer o seguinte, que eu prometi, né? Dar um presente pra vocês, que é o meu café, o Laranjeira Café. Oba! Então, ó, vou dar aqui de presente pra vocês. Tem 4 tipos. Depois eu explico. A gente vai fazer um cafezinho daqui a pouco. No break. Então, tem 4 tipos aqui no break que a gente faz. Tá aqui um café de verdade. Faz bem pra saúde, tá? Viu? Corredor. Tá aqui, depois eu explico por que esse café é bom pra você correr e por que os outros cafés que você tá bebendo aí tá só acabando com o seu treino. Então tá aqui, ó. Muito obrigado, chefe. Valeu. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tem mais aqui, tem mais. Vamos dividir. Tem mais Deixar aqui. Deixa aqui. Bom, quanto à sua dúvida, ô Pablo, o que acontece? Eu não sou médico nem nutricionista, que nem eu falei aqui. Então, você tem uma peculiaridade, você tem alguma coisa nas suas articulações, etc., que talvez você precise de colágeno, alguma coisa nesse sentido e tudo. Mas a questão da saciedade vai muito do que eu falei pra você aqui agora. Então, quando a gente se alimenta muito mais de comida de verdade do que comida artificial, isso aí vai me saciar. Isso aí vai fazer com que o meu corpo fique nutrido. Quando eu cozinho com a técnica certa, eu nutro o meu corpo mais. Então, o meu corpo vai ficar nutrido do que eu jogar os alimentos fora. Se eu não comer proteína todas as refeições, que foi uma coisa que eu também não sabia, isso, por exemplo, eu tive na faculdade nutrição básica, eu tive um módulo inteiro de nutrição básica, e obviamente que a gente vai se aprimorando. O que eu mais li nos últimos tempos é sobre alimentação, saúde e emagrecimento através da alimentação. Então, quando você também não come proteína todas as refeições, você vai sentir essa fome no meio do dia, aquele incômodo, aquela coisa. Então, tem a ver com o que você está comendo, se você está fazendo da forma correta, se os nutrientes estão mesmo ali dentro e se você está comendo proteína toda a refeição. Então, essa questão da proteína, né? Então, você tem a proteína de origem vegetal. É boa, é legal, beleza. Mas ela não é igual à proteína de origem animal. A proteína de origem animal é insubstituível. Não tem como substituir essa proteína de origem animal. Então, isso faz com que você fique mais nutrido, com que seus músculos fiquem fortalecidos, com que você não sinta fome toda hora. E aí, uma das outras coisas que as pessoas também, né? Negócio de fome. Água, cara, eu até falo muito, as pessoas querem saber, mas para emagrecer, o que eu como, o que é proibido, o que não é proibido? Olha, não tem nada que é proibido. Você pode comer de tudo e conseguir emagrecer, conseguir ganhar músculo. O negócio é o equilíbrio que você usa e a base. A base é a água, cara. Então as pessoas, às vezes, não é fome, é água. Não é fome. É hidratação mesmo. É hidratação, é água. Às vezes é ansiedade. É o seu dia... Eu, Davi, não é que eu tô falando aqui que eu não sofro com isso. Então, assim, tem hora que eu tô ali no meio da tarde, passou uma reunião, passou isso, que dá uma fome. Eu quero um chocolate, porque aí ali tem um monte de coisa que vai aumentar a minha dopamina, a minha serotonina, meus hormônios de prazer. Eu já sei que aquilo ali vem através do chocolate, então eu busco aquilo ali, mas não é fome. E aí, nesses momentos que eu vou exagerando no carboidrato, exagerando nos açúcares, eu não estou consumindo o que eu devo consumir, que é comida de verdade e proteína, aí acaba acontecendo essa situação. Então, assim, eu não consigo te medicar e te recomendar aqui. Você deve comer isso pra você melhorar e conseguir correr de novo. Você vai precisar passar por um acompanhamento médico e entender. Mas uma coisa eu te garanto, se você fizer a sua comida, se você comer mais comida de verdade do que comida industrializada, se você beber a água certa que você tem que beber, que é 35 ml para cada quilo que você pesa, cara, isso aí você já vai conseguir, assim, ó, tipo, ter muito mais prazer, né, assim, digamos, bem-estar mental e corporal. E aí quando você junta as duas coisas, cara, pô, você vive uma vida muito melhor, você dorme melhor, você acorda melhor, você se alimenta, e tem aquele ciclo, né? Quando eu percebo o resultado, nós seres humanos, a gente é tipo criança, né? Que ela é muito ligeira ali. Meu pai liberou isso, não liberou aquilo, não sei o que, ela vai jogando com você. O nosso cérebro é assim também. Então, naquele momento que eu comecei a comer de verdade, que eu comecei a fazer atividade física, que eu vejo o resultado naquilo, eu repito aquilo. Aí é a comida. Quando eu faço minha comida com a técnica certa, minha comida fica mais gostosa. Aí eu tenho prazer de comer minha comida. Eu falo, nossa, tenho prazer. Você perguntou, é proibido? Não, por exemplo, eu posso fazer meu feijão com bacon e não engordar. Porque depende da quantidade que eu vou comer, depende da quantidade de bacon que eu coloco ali dentro, e você não precisa comer a panela inteira de feijão, né? Você come uma concha de feijão. Então, meu feijão está gostoso. Eu fiz ele com a técnica certa. Eu temperei antes, eu pus sal antes, coloquei um bacon ali para dar um sabor. Aí eu começo a comer meu feijão. Em vez de comer o meu miojo, em vez de comer coisas industrializadas, em vez de almoçar um salgadinho, né? Almoçar um salgado. Sim. Aí eu como o meu feijão.
eu começo a ver resultado no meu corpo, eu começo a ficar melhor. Aí eu falo, cara, minha comida é gostosa. Aí eu começo a ver o resultado na minha saúde, eu começo a emagrecer. Aí o que eu falo? Eu tenho que continuar, eu volto pra esse ciclo. Então eu cozinho certo, demoro menos tempo, porque eu tô usando a técnica certa, a minha comida fica gostosa, eu fico com mais saúde. Reload, né? Modelos e padrões, né? Aproveitar esse Modelos e gancho, padrões, né? E pegando o gancho, Davi, e até uma coisa que a gente traz em alguns assuntos, que seja no podcast, seja na revista, seja no site, e eu trazer um pouco de polêmica para o corredor. E você falou de proteína e que nada substitui a proteína. Nada. E eu tenho visto uma linha de corredores veganos. E eles acham que existem alimentos que substituem a proteína. Explica um pouquinho melhor pra gente essa parte de que a proteína não tem substitutos que você acabou de falar. Sim. Olha, eu... polêmica. Pra não dizer que eu não vejo o outro lado, né? Porque a gente tem que ver o outro lado também. Se a gente ficar no viés de confirmação, a gente só lê o que quer confirmar o que a gente pensa e tal, né? Exatamente. Então, cara, eu vi documentários, li a respeito de outras coisas e tal, até sobre glúten, lactose, esse terrorismo que é feito hoje em dia e tudo. Então, o que acontece? Eu vi até aquele documentário lá do Game Changers, não é isso? Game Changers lá e tal. Cara, aquilo ali é uma coisa linda, né? Pra manipular sua cabeça, pra, tipo, deixar aqui você, não sei o que lá. Aí tem o outro lá, que é a Dieta dos Gêmeos. Eu vi, acho que 2, 3 episódios. Quando eu percebi o que eles queriam comunicar, tá bom, não preciso mais ver isso daí. Mas o que acontece? Existe um movimento global, econômico, de controle das pessoas, que eles querem aterrorizar e colocar como vilão as proteínas de origem animal. Por diversos... Aí dá pra fazer um podcast pra gente falar sobre isso. Exatamente. Então, há um movimento da mídia global, etc., que eles vilanizam o consumo de proteína animal. Que é isso que acaba com a atmosfera, que é isso que dá aquecimento global, que é isso que... Então, existe um movimento muito grande, porque é muito rentável, e aí hoje em dia a gente tem taxa de carbono. Então, quem é que tem taxa de carbono alto? Daqui a pouco, o meu banco aqui, que eu não vou falar qual que é, mas ele já fica falando assim, sua taxa de carbono tá boa, sua taxa de carbono tá não sei o que lá. Então daqui a pouco você só vai poder andar de carro se você tiver taxa de carbono alta, você só vai poder andar de avião se você tiver taxa de carbono alta. Aí quem tem taxa de carbono alta? Quem tá comprando terra. Então o Bill Gates, ele já é o maior dono de terras dos Estados Unidos. O Mark Zuckerberg já está investindo em fazenda. E assim vai. Então eles estão investindo em terra, porque... Eu tenho taxa de carbono, eu posso fazer o que eu quiser. Você fica submisso a mim, você vai pagar taxa pro que for. Então, assim, tem uma parte econômica por trás disso, essa carne vegetal que eles estão, essas carnes de laboratório que eles estão fazendo, essas carnes vegetais que eles estão fazendo. Então tem um movimento muito grande, rentável, de controle das pessoas através disso. Beleza, isso aqui é um outro ponto. Aí a gente vai lá pro documentário. O documentário, ele faz enviesado para mostrar, olha, tem esse levantador de peso que é vegano. Tem esse time de futebol americano aqui. Na hora que eu vi lá a reportagem do negócio do time de futebol americano, era o Tennessee Titans. Eu fui lá pros caras. Deixa eu ver essa merda. Eu não lembro desse time ser o campeão. Tipo assim, tá lá fazendo um negócio. Não, porque o Tennessee Titans, não sei o que. Ela falou, esse time não foi campeão. Acompanha, NFL. Eles não foram nem pra final. Não tem nem Super Bowl esses caras. Não tem nem participação em Super Bowl. Aí eu fui lá ver. Eles se classificaram para os playoffs. Tipo assim... Pô, tipo assim, não era a Série B. Virei vegano, agora eu ganhei o Super Bowl. Não, cara, eles não viraram. Aí, por exemplo, eles dão alguns exemplos de alguns casos de alguns atletas, que tal. Só que aí, esses atletas é o seguinte, os caras têm um acompanhamento de uma equipe inteira de profissionais, de médicos, de suplementação, de treinos específicos pra eles, e são alguns. Aí, sei lá, o Lewis Hamilton diz que tá aí o Schumacher, e o Senna, e o Verstappen, eles comem carne. Então, assim, o Michael Phelps, que é o maior medalhista olímpico de todos os tempos, o cara comia carne, pizza, burger, comia tudo. Então, assim, aquilo ali é feito de uma forma para te enviesar por uma linha de pensamento. E aquilo ali tende a destruir você e sua saúde mental e corporal. Porque, como você falou, é comprovado, não tem como, são substâncias diferentes, por mais que sejam proteínas, os aminoácidos da proteína de origem animal é diferente da proteína de origem vegetal, elas se complementam, inclusive, por isso que a gente recomenda, o seu prato tem que ter de tudo. A gente tá falando de nível biomolecular mesmo, né? Exatamente, tem que ser o prato mais completo de tudo. É tudo. Então, às vezes me perguntam, tá aí a dieta cetogênica, que é só carne lá, né? Não sei o que. É cetogênica, é só carne, né? Acho que é. Eu falei, cara, eu não concordo. Eu não concordo também, só comer proteína. Você tem que comer de tudo. Os nutrientes, eles têm que vir de vários lugares. Por exemplo, os vikings lá, eles tinham anemia.
porque eles não consumiam alguns alimentos, porque ali na Escandinávia não chegava, não tinha. Então eles tinham umas deficiências corporais, umas deficiências de saúde, e eles não viviam nem muito, eles eram fortes, ok, mas não viviam muito. Então o segredo está em você diversificar o seu prato. E a proteína de origem animal é insubstituível e ela deve estar presente em todas as suas refeições. Você fazendo o devido equilíbrio, porque tem proteínas de origem animal que são mais gordurosas e outras menos gordurosas. Então eu tenho lá o ovo, ele é menos gorduroso. Eu tenho o leite integral, não é tão gorduroso, mas eu tenho o semidesnatado e o desnatado, que já são menos gordurosos. Na carne bovina eu tenho cortes mais magros, cortes mais gordos. Então eu tenho que fazer um equilíbrio no consumo dessa gordura, porque a gordura é saturada, a gordura animal é gordura saturada, que não faz problema nenhum para o nosso organismo, não tem problema nenhum de comer gordura saturada. O nosso cérebro precisa de gordura. Então, os nossos nutrientes, eles são distribuídos no nosso corpo através da gordura. É a gordura que leva os nutrientes para o nosso organismo, principalmente para o cérebro. Então, eu preciso de gordura. Tanto gordura vegetal, por exemplo, o azeite, que é uma gordura vegetal maravilhosa, quanto a gordura animal. Com equilíbrio. Novamente, voltando ao equilíbrio. O bacon, amanhã lá no meu podcast, que eu não sei que dia vai ao ar, mas vai um post no meu Instagram falando sobre bacon. E mostra lá um bacon de altíssima qualidade, com alto teor de proteína. Por que ele é alto teor de proteína? Porque ele tem menos gordura, né? Então, proporcionalmente, ele tem mais proteína, menos gordura. Tem problema de você consumir esse bacon? Não tem problema. Consuma com equilíbrio. Não precisa comer todo dia. Ninguém morre se não comer bacon todo dia. Sim. Entendeu? Então você fazendo com equilíbrio é possível. Então, voltando a repetir, a proteína de origem animal é insubstituível e deve estar presente em todas as suas refeições. Não, bacana o que você falou, né? Eu sou um estudioso da nutrição também, adoro isso. Minha formação acadêmica, chefe, é educação física, sou doutorando em educação física. Mas a nutrição tá sempre atrelada a gente, por causa de performance e tudo mais. E o que você falou foi muito legal sobre a proteína animal, que ela é insubstituível. E eu acho que o matador em cima de tudo isso que você falou é assim, se você me provar com um exame de sangue que você tá bem e que você tá performando, a gente conversa. Só que todos os exames sanguíneos que a gente já viu e todas as performances que a gente já viu tem a proteína animal, não tem jeito. Então, assim, nível de B12, a gente tá falando em nível molecular de eritrócitos, a gente tá falando em nível molecular aí de hemoglobina. Não bate, Diversas então assim... coisas. Não bate, então assim, galera, legal e tal, né? Mas vou falar o que o professor da USP fala. Saldanha e Lancha Júnior. Nutrição não é religião. Chefe, eu sou gaúcho e de carne eu entendo. Eu percebi, Então, quando eu cheguei aqui, eu já morei em Porto Alegre. Olha, você sabe o que é. Já morei em Porto Alegre. E de carne eu entendo. E eu queria então que você falasse um pouquinho pra nós sobre a importância e a diferença dos cortes de carnes. E já emendando, fala um pouquinho sobre salsicha e linguiça. A gente tem muito assunto aqui, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de corte de carne, né? E linguiça e salsicha, que as pessoas confundem. Tô comendo carne. Será que tá comendo carne mesmo? Ou até que nível é de qualidade disso? E como você mesmo falou, muitas vezes, você tendo equilíbrio, você pode comer salsicha, você pode comer linguiça. Sim. Então, eu queria que você explanasse um pouquinho sobre essa questão de carnes, porque de gaúcho, carne entende pra caramba. Lá no apartamento que eu morava em Porto Alegre, como bom apartamento de Porto Alegre, tinha a churrasqueira dentro do apartamento. Claro, é lei. E eu fazia de vez em quando, eu gosto muito, né, Fica de à vontade carne. aí. Bom, as carnes é o seguinte, você tem diversos cortes, o boi é igual em qualquer lugar do mundo, tá? Porque às vezes as pessoas ficam assim, mas esse boi, esse corte, não sei o que lá. Cara, o boi só foi cortado diferente ou só deram um nome diferente. Por exemplo, o contrafilé. O contrafilé, ele é desse tamanho, ele vai desde o pescoço até o final das costas do boi. Então dali eu tiro vários cortes. O primeiro dele, mais perto do pescoço, que é o mais macio de todos, é a carne mais valorizada do mundo, é a minha favorita, não sei o que, é o bife ancho, né? Então ele fica aqui perto, mas ele é o contrafilé. No final das contas, ele é o contrafilé. Só que lá na Argentina, no Uruguai, eles chamam de ancho. Ancho quer dizer largo, né? Largo. É simplesmente uma tradução literal, largo. É como se aqui no Brasil a gente chamasse de largo. Então tem o ancho, tem o chorizo, etc e tal. Aí na França, por exemplo, é chamado de entrecô. Então, o mesmo corte é chamado de entrecô, entrecortes, né? Então, entrecô, beleza. Aí na Inglaterra, nos Estados Unidos, é o ribeye, né? Porque lembra um olho, ribeye. Tipo assim, a costela, a costela com o olho, ribeye e tal. Então, assim, a carne, o boi é igual em qualquer lugar do mundo.
E, obviamente, que o boi, ele tem as partes que são mais gordurosas, as partes que são menos gordurosas. E aí você faz uma mescla disso. Você não precisa comer a picanha toda vez e com a maior capa de gordura, como um bom gaúcho gosta de comer, entendeu? Então, assim, a gente não precisa, a gente pode mesclar isso e intercalar isso. E também não tem carne de primeira e de segunda. Não existe carne de primeira e de segunda, existe o jeito certo de fazer. Repete pra nós aí, chefe, como é que é? Não existe carne de primeira e de segunda. Existe o boi bem tratado, o boi maltratado, o corte bem feito, o corte mal feito, o jeito certo de fazer e o jeito errado de fazer. Então, cada corte tem o seu jeito de fazer. Então, por exemplo, um dos pratos mais deliciosos do mundo, mais tradicionais da França, um símbolo francês que é o bife bourguignon, que é um boi, né, bife, né, de uma carne cozida no vinho em várias horas e tal. Esse prato, ele é feito ou com colchão duro, ou com colchão mole, ou com bochecha de boi. Com a bochecha do boi, e fica maravilhoso, fica incrível. Língua é o meu corte favorito pra comer cozido. Pra mim não tem nenhum corte do boi cozido melhor do que língua. É a língua, aí você fala, aí você vê, aí no supermercado você vai ver, né, ela tá com a pele ainda. Ai, língua, não sei o que. É maravilhosa. É bom, é com ervilha. Então pode ser com ervilha, com lentilha, com purê de batata. Eu adoro com purê de batata. No Le Jazz, aqui, um restaurante aqui em São Paulo, aqui, eles têm a língua lá com purê e mostarda. Que é aquilo, cara? Aquilo ali é assim... Então, assim... existe isso, né? A carne, que você perguntou. Aí tem a linguiça e a salsicha. A linguiça, aí vamos dar um exemplo assim. A linguiça toscana, por exemplo. A linguiça toscana, ela é uma linguiça que ela é um alimento processado. Então o que acontece? Eu peguei aquela carne suína, porque ela é obrigado a ser 100% suína. Eu moí aquela carne e eu embuti ela dentro de uma tripa natural. Que é o quê? O próprio intestino do animal. Que outro dia eu postei um vídeo de tripa, as pessoas tem, sei lá, 10 milhões de visualizações. Não acredito, não sei o quê. Tipo assim, eu não sei de onde as pessoas acham que vem a linguiça, que vem, entendeu? Então eu tenho aquilo ali. Aquilo ali tem um teor maior de proteína, porque eu estou pegando a própria carne do animal, processando uma vez, deixando moída, colocando um tempero, colocando alguma coisa ali e tal, não sei o quê, e coloco ali. Tanto que ela é vendida in natura pra gente. Ela é vendida resfriada pra eu fazer. A salsicha, ela, por exemplo, já é pronta pra consumo. Eu posso pegar a salsicha, eu não preciso cozinhar a salsicha. A gente cozinha pra esquentar. Mas se eu quiser colocar no micro-ondas, se eu quiser colocar direto na panela e grelhar ela, se eu quiser comer fria, ela já está pronta pra consumo. Não tem problema de eu comer aquela salsicha. Tanto é que muitos vinham enlatado, né? Sim. Pra justamente a gente pegar, abrir a lata lá e comer ela, né? E já comer direto. Só que aí é o ponto. Uma salsicha, ela é um ultraprocessado. E aí o que foi feito com a salsicha? Porque a salsicha, por exemplo, lá na Itália, eles chamam linguiça de salsicha. Salsicha. Salsicha é linguiça. Então, se eu escutar um italiano falando, salsicha, ele pode estar querendo dizer que é linguiça. Depende lá, eles têm vários tipos, secas, etc e tal. Então, a salsicha, ela é ultraprocessada, com diversos produtos químicos, com diversos corantes, diversos aromatizantes, com um monte de tipo de sal. E ela tem também o CMS, que é a carne mecanicamente separada. O que é a carne mecanicamente separada? A carne mecanicamente separada é quando eu pego o animal, tiro as partes dele, tiro aqui do porco, por exemplo, a paleta, tiro o pernil, tiro o pescoço, tiro não sei o que lá, e sobra a carcaça dele. Ou do frango, eu tiro todas as partes e sobra aquela carcaça. Aquela carcaça tem bico, tem pena, tem unha, tem tudo aquilo ali. Eu faço cartilagem, osso, etc. Eu moo tudo aquilo ali, faço uma pasta daquilo ali, aí eu tenho a carne mecanicamente separada, que geralmente é usada para ração animal. Ração animal. Ração animal, eu uso isso aí, geralmente eu vou lá e coloco em ração animal. O poder nutricional dela é muito mais baixo do que a proteína, do que o músculo do animal. Então, valor biológico inferior. É muito, muito inferior. E eles põem isso daí dentro da salsicha. Eles põem isso daí dentro da linguiça calabresa, que é uma linguiça que é ultraprocessada. Então eles colocam isso lá dentro. Ou seja, eles estão dando volume com algo que não é gostoso e não tem bons valores nutricionais. Faz você passar mal? Faz você morrer? Não, não faz. Mas ele não tem bons valores nutricionais. Então é o ponto que você falou. Eu tô consumindo proteína, porque é salsicha, vem do porco, vem do boi, vem do não sei o quê, vem do frango. Não, aquilo ali, o poder nutricional daquilo já tá caindo muito. Aí aquilo ali também tem diversos produtos químicos ali dentro. E afeta a saciedade dele, como ele falou, né? Exatamente, exatamente. Então, esses produtos ultraprocessados é o que você tem que tomar cuidado. Você não deve comer
Não, você pode comer. Agora, coma uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, sei lá, uma vez por mês. Agora, o problema é que as pessoas param todo dia na rua, né, nesses carrinhos, e tem o costume de comer dentro de casa, e uma criança em fase de crescimento, e ela vai lá e dá um macarrão com salsicha todo dia pra uma criança. Então, esse é o ponto. Mas tem salsicha boa. Eu postei um vídeo no meu perfil agora, que tá bombando, e esse vídeo tá lá mostrando uma salsicha que eu fui numa boa empresa, uma empresa que faz um trabalho maravilhoso com carnes, com Pode embutidos, falar então pra nós aí. que é a Berna, eu ia falar. Fala, se é bom, a gente tem que falar, Que a Berna é incrível lá na Berna. E eu fiz questão de ir na fábrica deles. Eu falei, não, eu quero ir aí. Falei, João, eu quero ir mostrar. E mostrei. Aí, cara, tá mostrando lá a salsicha sendo feita. Carne bovina, carne suína, toucinho ali. Aí eles põem tudo, processam aquilo, obviamente, faz a massa, põe pra cozinhar. E aí você coloca temperos naturais, que já estão ali já como fala, também em pasta. Põe, obviamente, o sal de cura, põe o sal, põe um pouco de açúcar, põe alguma coisa ali. E até porque tem algumas legislações que exigem isso, pra que conserve aquilo ali. Mas assim, a essência daquilo ali é carne de verdade. Carne bovina, carne suína. Tem uma qualidade Tem superior. uma qualidade que é a essência da salsicha. Porque se você for pensar o que é a salsicha, é um modo de conservação de alimento. O pessoal aí, se você não sabe, lá atrás, há pelo menos 80, 70 anos atrás, antes disso, não tinha geladeira, tá? Só pra você aí, que tá aí no menino do Instagram, o pessoal aí, O Enzo. não tinha geladeira, o Enzo, a Valentina, não tinha geladeira. Era no Shark. Então eles tinham que inventar várias formas, seja cozinhando, seja com sal, que é o Shark, que é a cura que você faz, que você tira Sol. através do sal, do sol, da gordura. Então eu ponho a carne dentro da gordura para proteger aquilo ali. Então tinham outras formas de conservação. E a salsicha surge como uma forma de conservação. A linguiça é a salsicha. Eu vou embutir aquilo, porque eu mato o animal inteiro. E o resto, o que eu faço? Não tem geladeira, não tem freezer. Eu cozinho aquilo ali, ponho dentro da própria tripa dele e deixo ali guardada de alguma forma que conserve mais tempo. Posso até deixar guardada na gordura, num molho, alguma coisa assim. Então, a essência da salsicha é isso. Eu pegar a carne do animal, embutir e deixar guardado para eu consumir depois. O problema é que a indústria foi deturpada isso daí. E aí, novamente, eu não sou a favor de terrorismo. Eu já postei vídeo falando de salsicha. Cara, tem um aniversário de criança, tem o doguinho ali. Eu acho da hora aquilo ali, pô. Se divertir. Eu acho da hora comer ali o doguinho. Pós-prova eles oferecem ali. Exatamente, cara. Então, assim, não tem problema de você consumir raramente. Agora, o poder nutricional é baixíssimo. Você fazer um consumo sempre daquilo, outra polêmica que tem é a questão do refrigerante zero. Pô, beleza, ele não tem caloria. Só que é um produto químico aquilo ali, cara. Se você consumir todo dia você inserindo no seu organismo diversos corantes, aromatizantes, Todos os antes. Todos os antes aí que não é natural. Cara, não é natural. A longo prazo você não vai colher bons frutos daquilo. Eu consumo refrigerante zero, de vez em quando, no final de semana, uma hora ou outra. Em casa, de vez em quando, eu compro uma coquinha assim, ó, aquela pequenazinha zero assim, ó. Eu tomo de golinho em golinho. Eu juro, não tô brincando. Acho que o mais legal que a gente tá tentando transmitir é o equilíbrio. É o equilíbrio. Você não precisa abrir mão de nada, mas coma com consciência. Né? Então isso é importante. Porque assim, eu já tentei fazer várias dietas. Sempre muito restritivas. Cara, eu não conseguia continuar. Isso. Aí você cai, uma hora Eu caía, porque não tem jeito. Aí você se sentia culpado, falou, já tô culpado, eu vou largar, eu vou chutar o bode e não vou fazer mais. Porque eu não vou conseguir. Exatamente. Então, você trabalha até a tua mente também que Sim. sabotando, né? Começa pela mente. E muito do que eu li nos últimos tempos, livros, falando sobre isso, a mente, cara. A nossa mente. O ponto é a sua mente, você conseguir conscientizar. Você tem que ter a consciência daquilo. E quando você for comer, você fala assim, o que eu ganho com isso? Aí eu passei a usar isso no meu dia a dia. Então, por exemplo, outro dia eu ia comer um pedaço de bolo, né? Bolo de chocolate. Amo bolo de chocolate. Amo bolo de chocolate. É um negócio assim que se eu não tenho consciência daquilo, eu comeria todo dia bolo de chocolate. Perde eu comeria a linha. todo dia. Mas com consciência eu falo, o que eu ganho com isso? Se eu comer bolo de chocolate todo dia, eu vou engordar, eu vou comer mais açúcar do que eu devo, eu posso adquirir diabetes, eu não vou me sentir muito bem, porque aquilo ali entra no meu organismo pra processar excesso de açúcar, aí eu não trabalho direito, eu não durmo direito, eu não... Pô, cara, então assim, o que eu ganho com isso? Eu ganho saciedade, ganho sabor. Pô, é maravilhoso. Aí eu cortei uma fatia, comi uma. Eu ia cortar a segunda, eu falei assim, não, é exagero, cara. Eu não tô com fome, esse bolo não vai fugir daqui. Eu posso comer amanhã de manhã, no café da manhã. Então, cara, eu tô impedindo de comer o bolo? Não. Não. Mas é que quando você tomar a consciência e você usar essa frase aí, o que eu ganho com isso, você pensar na consequência daquilo, tipo assim, sei lá,
Eu tô puto com um político. Ah, eu vou matar esse político. Então, o que eu ganho? Você vai preso, você vai se ferrar, você vai destruir sua família. Então, assim, você toma várias atitudes no seu dia a dia que você pensa na consequência. E na comida você acabou perdendo essa consequência. Você faz lá sem pensar, depois passa mal, se sente mal, você sente aquela ressaca, né? De culpa. Por que eu exagerei? Mais uma vez que eu fiz isso, e você vai colhendo culpa, você vai colhendo mau estado, você não fica bem, você não trabalha bem, e assim vai indo. Então, por exemplo, aqui, energético. Cara, você tá tomando energético. Eu tomo também. Eu tomo de vez em quando energético. De vez em quando. Tipo assim, eu não preciso tomar todo dia, eu não preciso tomar toda semana. E eu tomo o zero, pelo menos não tenho açúcar, entendeu? Tipo, eu opto por tomar o zero. De vez em quando. Então, dias de gravação meu, dia que eu vou gravar, eu tomo energético, porque eu preciso estar ativo, eu preciso estar ali com essa disposição e tal. Fica à vontade, chefe, a tomar. Tem mais 2 perguntas aqui pra você. A gente vai falar sobre outros alimentos e tal, mas eu vou interromper porque o papo é muito bom. Se deixar, o chefe vai embora. E eu tenho muita coisa aqui, chefe, pra explorar. Vai. Vamos lá. Chefe, fica à vontade também pra comer aqui, bebê. É o seguinte, ó, 2 coisas importantes. Por que você entrou nesse ramo da gastronomia da comida? Por que você entrou? Porque, acordei de manhã um dia com 7 anos e falei. Então, como é que você entrou nisso e por quê? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, que o Paulo, nós estávamos falando aqui nos bastidores sobre você, sobre a corrida. Como é que a corrida entrou na tua vida? Como é que o esporte entrou na tua vida? Como é que foi a tua experiência? Então, pode contar esses 2 aí, fica à vontade. A primeira coisa, qual que é mesmo? Profissão. Cara, eu comecei a minha vida profissional trabalhando com TI, tecnologia da informação. Então eu fiz curso técnico no Senai, lá em Santos. Eu sou do Guarujá, dá pra ver aqui, ó, o estilo do surf, do bronze, o estilo do bronze, o cabelo queimado da parafina e tudo, né, e tal. Então eu sou lá do Guarujá, e aí eu fiz curso técnico em Santos, no Senai, de informática, de tecnologia da informação e tudo. Depois eu fiz faculdade disso, mas, cara, eu não gostava daquilo, não fazia parte de mim, não era uma coisa que, sabe, assim, cheguei a trabalhar no UOL, na IBM, fui pra área comercial e tudo, mas não era o que eu curtia aquilo ali. E aí, muito do que falavam e do que fala assim, não, mas dá dinheiro, mas é uma área promissora. Tá, mas cara, se você não tem aptidão para aquilo, você não vai ser bom. Aí eu vi os outros decolando e eu ficando, né? E eu até conversei esses dias, eu fui no podcast lá no Vilela, no Inteligência Limitada, e ele até falou, cara, isso é a pior coisa do mundo, porque você tá lá pelo dinheiro e não dá dinheiro. Aí dá vontade de morrer. Aí eu vou abandonar mesmo. Aí, pelo amor de Deus, né? Mas esse negócio de comer, de gastronomia, eu lembro, assim, cara, que eu tinha já uns 10, 11 anos, e minhas irmãs lá não queriam comer o bife com cebola, com não sei o que e tal. Eu peguei pra fazer aquele bife com cebola no instinto e fiz de um jeito diferente, do jeito que minha avó fazia, não ficava muito legal e tal, e fiz, e minhas irmãs comeram e tal. Eu falei assim, cara, eu gosto de cozinhar, eu já sei que eu sei alguma coisa, e aí foi indo. E nessa época que eu estudava na faculdade e tudo, eu já pensava em fazer gastronomia no sentido de, um dia eu vou ter isso como profissão, um dia eu vou estudar isso daí, um dia eu vou ter tal. E aí, eu em casa já cozinhava, fazia receita. Quando era churrasco da galera, que eu já tinha lá 17, 18 anos, né? Churrasco, bebedeira e tudo, não sei o quê. Era eu que fazia o churrasco e tal. Já via vídeo na internet, receita, já tinha livros em casa e tal. Então eu curtia. Até que teve um dia, cara, eu pedi um freela lá pra minha amiga, no Jequitimar, lá no Guarujá, no Softel Jequitimar lá. Não, põe um freela aí na cozinha aí pra eu cozinhar. Aí fui lá e cozinhei, me acabei, fiquei destruído. Foi um sábado isso. Mas eu falei, cara, eu quero isso como profissão. Aí, a partir disso, eu vim aqui em São Paulo, visitei as faculdades, porque eu falei assim, eu preciso ter um currículo, eu preciso aprender, porque eu preciso ser um profissional disso, então eu tenho que estudar. Já que eu não tenho família com restaurante, pra alguém me ensinar, me colocar pra trabalhar no restaurante, eu tenho que aprender academicamente. Aí vim, visitei tudo, e aí vim pra São Paulo, me mudei pra cá, zerei a carreira, tinha uns 25 anos, zerei a carreira. Quando eu vim, ainda voltei trabalhando, vim pra cá trabalhando com TI, mas fazendo já a faculdade junto. E aí eu falei, eu preciso de um bom currículo, eu preciso de uma boa faculdade pra ir pro mercado. E aí, a partir daí, cara, tipo assim, pô, no primeiro ano de faculdade eu ganhei um concurso gastronômico de gastronomia, que era o Chefe do Futuro, que era da Sadia e da Perdigão, da BRF. Então eu ganhei um concurso gastronômico, fui estudar na Le Cordon Bleu Paris, que é a maior escola de gastronomia do mundo. E aí eu pensei assim, cara, a Le Cordon Bleu pra gastronomia, pra alimentação, é como se fosse o MIT pra tecnologia. Eu falei assim, brother, em 1 ano e meio eu já cheguei mais longe do que 10 anos na outra carreira. Porque eu gostava daquilo, porque eu tinha aptidão, me dedicava. Então, era concurso eu fazia, era aula extra eu fazia, grupo de estudo eu fazia. Era tipo assim, cara, eu adorava aquilo, eu amava aquilo ali, me dedicava um monte. E aí fui seguindo uma carreira corporativa primeiro. Então, eu trabalhei em grandes indústrias de alimentos, na Nestlé, na Unilever, na BRF, na McCain, que é de batata frita, na
Royal Prestige, que é de utensílios de cozinha. E aí, depois disso, eu fui empreender, porque eu também sempre quis empreender, eu já tentei de tudo, eu fazia um monte de coisa, e sabia que o meio digital era o que eu precisava. Eu falei, cara, eu preciso empreender e tem que ser no digital. Eu tenho que divulgar o que eu preciso fazer lá no digital, e é lá que eu vou conseguir as coisas. E aí eu profissionalizei minhas redes sociais, contratei uma agência, que hoje eu sou sócio dessa agência, então de tanto que eu aprendi, de tanto que eu fiz e colhi resultado, hoje eu sou sócio dessa agência, então hoje a gente presta serviços para outras pessoas que querem produzir conteúdos para as redes sociais, né, que é a Hightivity. Então, hoje eu sou um empresário. Por isso que eu falei, o que eu menos sou hoje é chefe de cozinha, entendeu? Então... É legal você mostrar esse amor todo que você teve, que foi isso que te levou além, né? E a gente fala muito sobre isso, da importância de você fazer o que gosta, inclusive com atividade física e exercício. E aí entra na segunda pergunta. Que é a corrida. Que é a corrida. Como é que ela entra na tua vida, o exercício, a atividade física, o esporte? Sim. Cara... Eu sempre tentei fazer academia, e fazia, e não me dedicava, não gostava, e no fundo até hoje eu não gosto de ir lá pra academia, ficar ali e tal, não sei o quê. Mas eu sentia que eu precisava, pô, já tenho 37 anos, né, cara? Então, assim, a idade vai chegando, cara, a disposição fica menor, o teu apetite fica menor. Pô, cara, eu falei assim, chegou a hora, né? E aí, eu comecei a fazer academia de forma mais séria. Aí um amigo meu começou a fazer, aí contratou um personal, fazia umas 2 vezes por semana, aí ele foi para um médico, fazer acompanhamento com o médico, aí o médico fazia suplementações, eu falei, cara, eu acho que esse é o caminho. Aí ele fez, falei, Bruno, deu certo? Deu certo. Falei, então agora eu vou fazer. Aí eu fui no médico, ele viu lá, fez aquele check-up geral, bioimpedância, exame de sangue lá, que é uma lista desse tamanho, avaliou tudo, aí passou suplementação natural lá, aquelas coisas de manipulado lá, cúrcuma, não sei o que, lá, e tal, não sei o que. E aí fui fazer. E fui fazer academia. Nessa que eu fui fazer academia, eu tive epicondilite. Então, que dor. A epicondilite aqui, né, levantando peso lá e tal. Então eu tive epicondilite no braço. E aí eu não conseguia mais fazer os exercícios e tudo. Vou pro médico, vou ver qual que é. Aí fui no médico e demorou pra ver o que que era e não sei o que. E nessa ele me receitou fisioterapia. Não, vai fazer fisioterapia. Aí eu fui fazer fisioterapia. Depois que eu fiz o raio-x e viu, o raio-x não, a ultrassonografia e... É ultrassonografia? Né? Pode ser, tomografia, ultrassonografia. Acho que é ultrassonografia. Aquela que entra no tubo assim. Esqueci o nome. Entra agora. No tubo, que entra no tubo. Fica assim, ó. Ressonância magnética. Magnética. Aí eu vi que fui fazer fisioterapia. E meio que voltando pra academia e tudo. E aí lá na fisioterapia, lá na Care Club, cara, um lugar sensacional lá, eu fiquei amigo do pessoal, das meninas lá, das fisioterapeutas, dos caras lá e tal, não sei o quê. E aí fiquei amigo deles mesmo, Eu fiquei muito feliz que eu falei assim, cara, olha que mudança na minha vida, né? Antes eu só saía pra beber, hoje eu nem bebo. Tipo assim, eu bebo uma cerveja, já deu. Tá bom, tá bom. E aí, tipo, pô, falei, cara, olha que caminho que eu tô trilhando, que foram coisas que eu busquei durante muito tempo na minha vida. Tipo, mudar a minha frequência, mudar os lugares que eu frequento, as pessoas que eu frequento. E aí, eu terminei a epicondilite lá, tava mais ou menos, etc. E aí eu lembro que foi janeiro do ano passado. E eu Recente, chefe. Janeiro do ano passado. A epicondilite, só falando, por que surgiu? Eu fui fazer crossfit. E, cara, eu não fui fazer crossfit de qualquer jeito, lá no meio do salão, lá da arena, como que eles chamam? Nem sei. Box, né? Do box. Os caras salão vão ficar putos comigo. Calma, galera, calma. Aí, eu fui lá fazer... Não, eu fiz um acompanhamento e aula particular com a professora, fazendo e tudo, mas eu tenho uma compressão na cervical. Essa compressão na cervical irradiou e tal, não sei o que lá e tal, e aí me deu epicondilite. E aí, lá com a minha fisioterapeuta, no começo do ano, meu joelho começou a doer, tal, tipo, eu falei, Jéssica, vamos fazer aí uma sessão extra. Aí fui fazer, aí vem ela, Davi, vamos correr, porque a gente tá correndo, porque não sei o que. Eu falei, Jéssica, eu não corro 500 metros, eu não consigo correr 500 metros. Como é que eu vou correr? Como que eu vou correr uma corrida? Do que você tá falando? Não tem nem condição e tal. Porque teve uma vez no Guarujá, no ano anterior, que eu tentei correr lá na praia. Cara, eu não consegui correr 500 metros. Eu corri, travou a minha canela, que eu tinha canelite. Travou minha canela de um jeito. Eu tive que tirar o tênis, voltar pela areia mancando com o tênis na mão, porque eu voltar pra casa da minha mãe. Aí eu cheguei lá, pedi pra minha irmã fazer massagem. Marina, faz massagem, pelo amor de Deus. A irmã, né? Você quer fazer massagem? Eu falei, pelo amor de Deus, minha canela tá travada. E pessoa, que esse maluco consegue correr aqui, cara? Canela tá travada, que não sei o quê. E aí a Jéssica falou sobre isso pra mim, então eu falei, tá bom, eu vou tentar correr. Fui lá na academia, falei lá pro meu personal na época, Igor, vamos tentar correr aí, não sei o quê. Não consegui correr 2 minutos, não consegui correr 500 metros. E a canela doía, e não sei o que lá e tal. Aí fomos lá fazer o teste.
elas puseram na câmera, corrida, passada, não sei o que, quadril, lá, fizeram tudo. Aí as meninas começaram a me treinar. Elas começaram a me treinar. Aí a Michelle foi, cara, me treinou. É aquilo que eu falo, os caras têm técnica pra correr. Então, não, correr, vai lá e corre. Só põe o tênis, vai pra rua e acabou. Cara, aí eu comprei um bom tênis também pra me ajudar e tal. E a Michelle me ensinou a correr, cara. Então minha fisioterapeuta me ensinou os passos e tal. Aí eu fui indo. Corri 1 minuto, corri 2 minutos, corri 5 minutos, corri não sei o que lá. E fui avançando nisso até fazer minha primeira prova. Foi em março do ano passado. Aí eu fiz a minha primeira prova. Comecei em janeiro, fiz 1 mês e pouquinho. Fiz a minha primeira prova dia 4 de março, 3 de março. Cara, eu fiquei muito feliz com aquilo, a medalha. Eu falei, cara, eu corri 5 quilômetros. A pessoa que não conseguia correr 500 metros. Parabéns. Cara, corri 5 quilômetros. Aí fiz outras provas e fui indo, fiz outras provas. E aí, de novo, deu a epicondilite quando eu voltei pra academia. Aí eu fui desanimando. Aí chegou no final do ano, eu senti de novo o joelho doendo. Aí esse ano eu tentei voltar a correr, meu joelho voltou a doer. Aí eu fui na fisioterapia. Aí minha esposa engravidou. Ou seja, esse ano eu tô meio fraco nas corridas. Vamos voltar. Mas no Ibirapuera, sempre que eu posso, eu tô indo lá, pelo menos pra correr no Ibirapuera. Mas a ideia é correr as provas mesmo. Então, o ano passado eu corri 4 provas. Eu corri uma de 7 quilômetros. Opa! Eu corri uma de 5, uma de 7, e a última que eu fiz no final do ano da Reebok era milhas, né? 3 milhas. Eram 3 milhas, dá quanto? Dá 6, 7 quilômetros também, né? 3 milhas é 1,6 dá 5. 3 milhas, 5. 5 e pouco, sei lá, alguma coisa assim. Corri mais uma lá e tal. Cara, ano passado eu fiz várias, aí esse ano eu ia fazer, mas aí foram alguns contratempos, eu casei, né, então mudei de apartamento, minha esposa engravidou, mas no parque eu continuei indo, mas eu quero voltar pras provas, cara. Mas é legal então... você colocar esse seu relato aí, né, é o que a gente, nossa revista hoje atende justamente esse público, né, que é aquele público que quer correr, que vê os outros correndo, que sentiu uma dor, sentiu um desconforto, continue. A nossa revista tem esse intuito de fazer com que as pessoas saiam do sedentarismo, que as pessoas entendam que é um processo, que tem método para isso, que você vai conseguir. Então você é a prova real de que uma pessoa que é sedentária, que tentou se exercitar em outros esportes, em outras atividades, encontrou na corrida uma maneira de se sobressair. Afinal de contas, você não correr 500 metros, você calcular 7 quilômetros, caramba, pô, cara, é como sair do 10 pra maratona. Então, assim... Não, eu fiquei muito feliz. A de 7 eu não tava treinando muito e eu achei que não ia conseguir fazer tudo correndo. Então, assim, eu dei umas paradas só pra respiração, né? Porque aí você acaba tossindo, acaba arrotando, assim, né? Aí essas paradas que eu fiz foi assim, tipo, 30 segundos andando. Então, assim, eu não fiz um longo percurso andando, eu consegui correr os 7 mesmo. E o final, que eu lembro que tinha uma volta, assim, que acho que eram os 2 últimos quilômetros, né? Então, quando você virava, assim, no 5, você tinha 2 pra finalizar. Eu falei, agora eu acho que eu vou andando. Não andei, brother. Eu falei, vou correr essa merda. Porque a corrida também tá muito mental. A corrida é muito mental, né? Então, eu punho a música dos Avengers. Eu ponho a música quando toca a música dos Avengers. Olha aí, agora o Pablo vai convidar você, volta e meia, a gente ganha umas inscrições e a gente não tem nem gente pra correr, porque tá envolvido com outras provas agora. Então vamos fazer lá pro chat. Se tiver, a gente vai. O Davi vai ter que correr pra você. Pô, cara. Vamos fazer assim, é um desafio, né? Você pega uma corrida mais longa pra você ter um tempo também pra se preparar, né? Me manda. Vamos ajudar, né? Não, vamos mandar pra ele. Às vezes a gente recebe as inscrições, só que a gente já tá tão com o calendário fechadinho que não tem pra daí ter que sortear. Então agora a gente vai mandar pra você. Manda, cara. Você vai lá e você corre pra nós. E ano passado eu tentei fazer parceria com vários lugares. Pô, pena que eu não cheguei em vocês, mas eu tentei falar lá com o pessoal que organiza a corrida pra fazer uma parceria, falar, não sei o que. Não foi pra frente, track and field lá. Não sei e a gente tá sobrando inscrição lá, mandar pra ti, cara, manda pra mim. A da Reebok eles me deram. Eu não sei como que foi lá, o pessoal da Reebok foi e me deram. Aí eu dei pra Jéssica, pra minha fisioterapeuta. Cara, eu preciso de novas Jéssicas na minha vida, entendeu? Jéssica, eu não tô te aposentando. Depois eu vou mandar esse vídeo pra... Não tô te aposentando, mas eu preciso de outro, né? Vocês aí. Tem na Runners. Pablo, tem uma coisa pra então, Davi? Deixa eu só falar uma coisa, que eu fiquei muito feliz, cara. Isso foi uma das coisas mais felizes que eu fiquei na minha história de rede social, de crescer o perfil, disso aqui. Cara, o Vanderlei Cordeiro de Lima me segue. Eu mandei lá quando eu vi que ele me seguia, eu falei, não é possível, não sei o quê. Cara, o herói de Atenas. Esse cara é o cara, assim, que eu sou muito fã. Aquilo que aconteceu com ele. E eu tava vendo ao vivo aquilo ali. E depois, quando ele ganhou a medalha honorária, e quando ele ligou, né? Quando ele acendeu a tocha aqui no Brasil, 2016. Aquilo ali foi, cara, o COI, a CBF, o COB, o que foi, eles só fazem M. Mas se teve um acerto que eles fizeram,
foi dar pra ele acender aquela tocha, aquela pira olímpica ali, porque aquilo ali, cara, só tem um por Olimpíada, né? E ele foi um deles. O Vanderlei Cordeiro de Lima, cara, um dia que você veja esse vídeo, porque, cara, eu sou fã demais desse cara, do que ele é como pessoa, do que ele é como profissional. Quando eu vi que ele me seguia, mandei um oi pra ele, não sei o que, ele me respondeu. Eu falei, cara, o Vanderlei Cordeiro é um herói olímpico do Brasil. Vamos mandar pra ele, vamos mandar esse corte pra ele. Ele já saiu na revista, né, Paulo? Ele já saiu na revista. Ele tem uma medalha que é a medalha Pierre de Coubertin, uma medalha que é rara. Isso, que é essa honorária. Sim, isso, foi essa que eu quis dizer, a honorária. É uma medalha rara de receber. Vale muito mais que uma medalha de ouro, uma medalha Pierre de Coubertin. E ele tem. É um paranaense, ele. Gente boa demais. Cara, ele, assim, o dia que eu vi que ele me seguia, olha... Tem algumas pessoas que me seguem ou curtem que eu falo assim... Que merda. Vontade de falar assim, para de me seguir. Mas ele, cara, assim, orgulho, olha, né? eu fiquei muito feliz, cara. Atenas, muito feliz. né? O herói de Atenas. O herói de Atenas, cara. Pablo, quando a gente começa a correr, a gente entra naquela, né? Quer entender de tudo, então tem técnica, né? Você tem a parte de passada, de pisada, tem uma série de coisas. Respiração, e tem muito a parte também da alimentação, né? Então, assim, o corredor, ele vai lá e fala, tenho que comer um dia antes de uma maratona, de uma meia maratona, meu macarrão, né? Ou tenho que, para minha preparação para uma prova, seja uma outra maratona, eu tenho que comer muito carboidrato. De tudo que você viu aí, do que os corredores usam muito como técnica, o que você falou, cara, isso está muito certo, isso aqui eu não sei tanto, se realmente dá resultado, e se hoje você fosse falar, cara, vou correr uma maratona ou outra maratona, qual seria a alimentação que você escolheria, talvez, para te dar mais energia para fazer essas provas? Olha, de tudo que eu já vi e escutei, que não é muita coisa, pô, eu acabei de contar minha história sobre isso, né? E eu não sou um médico do esporte, eu não sou um nutricionista do esporte, né? Então, assim, o que eu percebo, o que eu vi é que é muito particular de cada um. Eu percebi que cada um tem alguma forma diferente, mas o que é unanimidade é que antes da prova você tem que ter uma boa ingestão de carboidrato. E que faz todo sentido, porque você vai armazenar, o seu corpo vai armazenar aquele carboidrato e você depois vai precisar dele porque ele que é a energia. Então, por exemplo, antes de correr, por exemplo, eu, Davi, eu prefiro comer um carboidrato leve, assim, no sentido de um pãozinho. Eu, Davi, prefiro comer um pão, metade de um pão, até porque, que nem eu falei, se eu bebo muita água ou como muito, eu arroto. Pelo menos eu, Davi, eu arroto. E eu tenho refluxo também, então pode ser uma coisa particular minha, né? É uma coisa particular minha. Outras pessoas não sentem esse tipo de coisa. Eu procuro beber o mínimo de água possível. Quando tem aquelas pegadas de água lá, eu ponho a água na boca e jogo fora e pra mim aquilo ali é o suficiente. Então, o que é unanimidade é o corpo precisa de energia. Essa energia vem através do carboidrato. Você pode ter uma fonte também de um termogênico. Essa fonte de termogênico pode vir do café. Que agora, quando a gente for fazer o café, eu explico o porquê que o café seria incrível para sua corrida e como que você pode tomar o melhor café para sua corrida. No break vamos falar sobre isso. Mas aí, o ponto é, de tudo que eu já vi, alimentação o mais natural possível. O mais natural possível. Então, cara, é o que eu falo, cara, 90% de comida de verdade e 10% de comida industrializada e ultraprocessada. Então isso daí é unanimidade para qualquer área da sua vida. E aí para corrida a mesma coisa. Então quanto mais você comer, a não ser que, por exemplo, eu já vi lá a dieta do Michael Phelps. Pô, cara, aquele cara ali é uma coisa de outro mundo. É um outro tipo de acompanhamento. Ele precisava ingerir 15 mil calorias por dia, 12 mil. Um negócio assim, um negócio absurdo. Quanto que ele ficava na piscina. O tamanho dele, o do corpo dele. O cara, quantas medalhas ele ganhou naquela Olimpíada lá de Londres, lá, um negócio assim que... Então assim, ele tinha a dieta específica dele. Aí ele podia exagerar mais no carboidrato, mais em gorduras, mas assim, o que é unanimidade é um carboidrato, um bom carboidrato. Então o que eu faço antes de corrida? À noite, ou eu como uma pizza, ou eu como um hambúrguer, ou eu como uma macarronada à noite, que não é o que eu faço normalmente. Não é o que eu faço normalmente. Para que eu tenha esse carboidrato ali armazenado no outro dia e que eu possa ali naquele momento gastar aquele carboidrato. E eu, antes das corridas, como um carboidrato leve, alguma coisa leve e um café puro. Então é isso, tipo, um café puro, uma xícara de café 50 ml e algum pãozinho, assim, é o que eu me sinto mais à vontade para comer. Pré-treino. É o meu pré-treino. Então, por exemplo, algumas pessoas comem fruta, uma banana, pra mim não funciona. Aquela banana, depois eu começo a rotar aquela banana. Cara, então pra mim, esse pãozinho assim, com uma manteiga, com alguma coisa assim, e um café é o suficiente, entendeu? Então, o que eu sei que eu já vi,
como unanimidade, é a questão do carboidrato e uma refeição um dia antes de carboidrato, entendeu? Mas assim, um ultramaratonista, um maratonista, eu nem sei, cara, eu não sei porque... Mas assim, esse cara tá com uma preparação muito grande, Sim. acompanhando outras pessoas no dia, etc. E durante a prova ele também consome algumas coisas e tal, né? Chefe, você falou de café no pré-treino. Falando de café, a gente vai fazer o break e a gente vai preparar esse café e você vai falar sobre esse café. Então, a gente vai fazer um break e já volta. A gente vai falar um pouquinho então sobre o café. E o Pablo aí vai falar um pouquinho, né? Pablo, tu toma café? Tomo café, mas tomo um café, mas me dá uma azia, tem hora que dá um refluxo. Será que você tá tomando café mesmo? Então, assim, uma coisa que eu aprendi, que eu consegui, foi tomar café sem açúcar e sem adoçante. Então, Melhorou. eu tomo café puro. Mas eu não sei se o café é tão puro assim, né? Mas o Davi vai falar pra Vai nós falar aí. pra gente. Sim. Davi, é tudo contigo. Explica do café. Cara, eu já fiz até um post assim, falando assim, olha, se você bebe café sem açúcar, mas é o tradicional extra forte, parabéns, você é o Rambo mesmo, você é a Mulher Maravilha, é uma amazona, Tá aguentando. pô, tu é guerreiro mesmo, assim, tipo assim, tá faca na caveira Faca na mesmo. caveira. Porque, cara, o café tradicional extra forte, aí não sou eu que tô dizendo, é a norma, tá? O que tá escrito na norma, ele possui objetos estranhos, pau, pedra, cascalho, sedimentos, etc. Está lá. Está lá que ele pode conter, tá? E aí, Etc. tem tudo. etc. tem tudo. O etc. consta lá. Então o etc. fica aí da sua imaginação. Aí tem algumas limitações, que aí o pessoal até pode dizer, não, mas é limitado só até 1%, que não sei o que lá. Então, tá bom, se é só limitado até 1%, vamos lá que eu quero saber, vou fazer um desafio pra você. É só 1%. Tá bom, se é só 1%, eu pego 1 litro de água e ponho 10 gramas de merda. Né? Ponho 10 gramas de cocô ali naquela água 100 e litros, misturo. 100 litros, Não é bota um verdade? litro de cocô. Se é só 1%, eu pego 1 litro de água, ponho 10 gramas de água. Desculpa. Eu pego 1 litro de água, ponho 10 gramas de merda, que é 1%, misturo, você vai beber? Você vai dar pra sua família? Então, assim, cara, o nosso organismo não digere pau, pedra, cascalho, sedimentos, etc. e tal. Então, isso daí faz o que está acontecendo com você. Então, os relatos são infinitos de eu tenho indisposição, eu tenho dor de cabeça, eu tenho Refluxo. enxaqueca, eu tenho refluxo, eu tenho azia, eu tenho um monte de coisas. E aí as pessoas associam ao café e à cafeína. E na maioria das vezes, porque tem gente que realmente tem alguma indisposição à cafeína, etc e tal. Mas aquilo ali está vindo das impurezas que tem nesse café tradicional extra forte, que pela norma já é permitido. Aí, obviamente, que se você também dou outro desafio, colocar no Google quantas apreensões de café tem toda semana no Brasil. Então, assim, cara, o que você está consumindo, muito provavelmente, é algo muito contaminado, com muitas contaminações. E aí, os cafés têm 4 categorias. Essa pior de todas, que é o tradicional extra forte. Você tem a categoria que é a superior, que não é muito melhor que essa, é só um pouquinho menos pior. Aí você tem a gourmet. A categoria gourmet já é uma boa categoria, onde os grãos não têm defeitos e impurezas, mas ele tem defeito de paladar. Que aí é pro nível de você sentir aromas maiores, mais açúcares, notas naturais disso, notas naturais daquilo, que aí o gourmet não chega nesse nível. Então a gente falou lá no começo de carne, do entrecô. Pô, eu tenho lá o entrecô de Wagyu e o de Angus. Pô, o de Wagyu é melhor, mas o de Angus é ruim, não. O de Angus é de altíssima qualidade. E aí você tem o especial, que é o café especial, que é a linha que eu tenho o meu café especial, que é o seu café também, que é o especial. Cara, o especial é um café puro, um café que não tem impurezas, um café que não tem contaminações, um café que tem os sabores naturais dele e os açúcares naturais deles preservados. Então, se você tomar esse café aqui agora, provavelmente você não vai sentir esses açúcares, porque o seu paladar está acostumado a um xarope, a um excesso de açúcar, de leite condensado, de doces açucarados. A doçaria brasileira é muito açucarada, por histórico dos portugueses, os barões do Canos de açúcar, açúcar. não sei o que lá. Então tem um histórico, por que a gente usa muito doce no nosso? Porque era um meio de ostentar. Se eu era muito rico, eu punha mais açúcar para mostrar para você que eu sou rico. Porque ele era escasso, só os barões de açúcar tinham. Então a nossa doçaria, e a portuguesa levou isso também, porque lá em Portugal os caras também levavam açúcar pra lá, açúcar, sim. então quem tinha dinheiro punha mais açúcar nas suas coisas. E aí você não vai sentir no começo, mas depois você consegue sentir a doçura natural. O café é uma fruta, cara. O café é uma fruta. frutinha. Ou amarelinha ou vermelhinha é uma fruta. Aquela fruta tem os açúcares naturais dela. Então você vai sentir depois de um tempo. E obviamente, que nem eu falei aqui pra você até em off, o nosso paladar demora até 6 meses pra se acostumar a novos sabores. Então esse café aqui, que eu vou passar aqui pra vocês, que eu já até esquentei a água, você vai ver que ele não é preto.
Ao vivo, é a primeira Ao vez que vivo. você passa. A primeira vez no podcast você passa o café ao vivo. Passar Olha aí, ó. Com exclusividade, o chefe vai fazer um café pra nós aqui. Então, o que acontece? O café, ele não é preto, cara. O café não é preto, o café é caramelo. Aí um outro exemplo que eu vou dar. Você queimou o pão, pegou esse pão de queijo aqui. Queimou ele, esqueci no forno, ele torrou, ficou preto. O que você faz? Você joga fora, pô. Você pega lá, imagina alguém vir entregar uma pizza na sua casa. Torrada, só tudo preto. Você joga fora. O arroz queimou, aquele fundo ali, ficou tudo preto aquele fundo, você joga fora. Né? Então você joga o pão, esqueci no forno, ia esquentar no forno, passou e queimou. Você joga fora. Por que o café você toma preto? Então é aquele negócio da manipulação. Foram investidos bilhões de dólares no mundo inteiro e principalmente no Brasil, de indústrias multibilionárias globais para enfiar na sua cabeça que café é preto, café tem que ser amargo, café bom é aquele que dá um negócio na cabeça que você faz careta. Não, cara. O café é que nem esses outros alimentos que eu te falei. É para ele ser caramelo aqui, assim, ó. Então, é pra ele ser... Ele é uma fruta natural e ele é caramelo. Olha aqui, ó. Olha a corzinha. Eu tô passando café puro. Esse aqui é o drip coffee, que a gente chama. Mas a minha linha toda vai desde o mais caramelizado. Então, eu tenho o mais caramelizado, que é o laranja. Aí, depois eu tenho o mais ou menos, que é o azul. Aí, eu tenho o amarelo, que ele é mais cítrico. E aí, o verde, que tem o equilíbrio total entre citricidade, que é o frutado, e também a questão da caramelização mais baixa, e eu tenho ele mais frutado. Esse que eu tô fazendo é o amarelo. Então eu fiz uma pré-infusão aqui, e agora eu vou passar aqui assim, ó. Olha aí, ó. Olha que beleza. Olha o cheiro, olha o aroma. E aí tem em grão, tem moído, e tem cápsula, tá? Pra máquinas Nespresso, e tem esse daqui que é o drip. Então olha a cor que ele drip sai. facilita bastante, né, chefe? Cara, isso aqui é maravilhoso. Eu levo em viagem, né? Pra não ter... Eu vou falar pra minha esposa jogar o meu lado de casa fora já, viu? Pra não ter que ficar dependendo. Você não tá tomando café. Não tomando café. Você tá tomando torresmo. Suco de carvão que eu Suco chamo. de carvão. Torresmo é bom, pô. Que isso? Aquilo ali é suco de carvão mesmo. Olha a cor desse café. Sim. Olha aqui, ó. Se ele tá dando close, olha a cor desse café. Olha Caramelo. Café caramelo. Só tem um Não, copo só vem... pra eu tirar isso aqui? Um copo pra eu pôr isso aqui? Pode colocar aqui, chefe. Ó. Não, mas aí você vai beber como? Não, vou pegar outro, eu pego o outro ali. Pode colocar aqui. É? Pode colocar aqui. Ok, eu vou tirar mais um. Pronto, só pra eu tirar mais um Não, aqui. quando você toma um café dessa cor, pra gente que tá acostumado, parece que você não tá tomando café. Isso, aí fala que é chafé. É chafé. Que não sei o quê. Porque te enganaram uma vida inteira, cara. É. Te enganaram uma vida, enfiaram na sua cabeça que aquilo ali tem que ser preto. E por isso que eles têm que encher de açúcar, né? É. Por isso que você tem que encher de açúcar. Aí a indústria do açúcar adorou. Adorou, né? Adorou. Quando isso foi feito lá atrás, que eles pegaram o melhor e mandaram pra fora e deixaram o pior aqui pra gente, a indústria de açúcar adorou. Eu tenho meu primo, né, que ele odeia café. Ele é mais velho que eu e tudo, ele odeia café. Aí outro dia a gente foi aqui almoçar e aí eu mostrei a diferença dos cafés pra ele e tudo. Esse aqui ele conseguiu beber. E eu comprei numa padaria, aquele lá que a gente conhece, o suco de carvão. Aí ele cheirou assim e tal. Não, você não vai me fazer tomar esse aqui. Não, esse aí não, mas toma esse. Depois ele foi ficando mais frio. Aí eu experimentei e falei assim, ó, agora tá mais suave. E tá frio, tá melhor. Aí eu falei assim, não é possível. Tudo que eu aprendi na minha vida, eu tô falando o contrário. Você tá falando que se ele ficar frio, fica melhor. É. Eu falei, sim, se fica frio, fica melhor. Dependendo do café, ficando frio, fica melhor. Ó. Fiz uma pré-infusão e agora eu vou passar aproximadamente 100 ml. E é legal, chefe, você fala também sobre essa questão de passar o café devagar. O pessoal tenta passar muito rápido, né? Devagarinho, De aos novo, pouquinhos. técnica, preparo, Exatamente. método. Faz diferença. Eu não sou um kill grader, que é um avaliador de café. O meu sócio é, né? Então, meu sócio, ele que faz a avaliação dos cafés, os grãos verdes, ele torra, entende qual que é o melhor, qual que não é. A pontuação. Então, por exemplo, um café de categoria especial tem pontuação acima de 80. O meu é super especial, porque ele é acima de 85 pontos. Ou seja, e é uma grande diferença para você alcançar. Um produtor, por exemplo, cara, se ele fala assim, não, eu faço cafés especiais 80, 81. Se ele quiser fazer 85, ele precisa suar ali, mexer nos métodos dele, na agricultura dele, do que ele faz, porque é uma grande diferença. A gente acha, não, só 5 pontos. Não. Faz uma grande diferença, principalmente de sabores naturais. Cada um deles, você pode encontrar sabores naturais diferentes. Então esse daqui, ó, ele tá com sabores naturais de framboesa, amora e limão. E esse aí? Esse aqui é de mel e frutas amarelas. E esse? Caramelo e cupuaçu. Ou seja, não é artificial, é natural, que nem o Natural, vinho. da terra. Que você bebe o vinho, você sente aromas naturais ali dentro. E isso acontece terroir, né? com o terroir. De onde ele vem, qual é a região, qual é a altitude, aquele ano, porque um ano vai aparecer um sabor natural, outro ano outro, e aí você, com o tempo, você vai conseguindo sentir esses sabores naturais dele.
Eu vou servir E aí que tá a magia, né, chefe? É aí que tá a magia do negócio. Olha a cor desse café. Eu vou passar aqui assim, Uhum. para as pessoas verem aqui. Ó. Olha isso aqui, olha a cor desse café. Fantástico. E ele é para ser assim, cara. O cheiro, você não tem noção do que é o cheiro aqui. Você, cara, que acha que não e tudo, isso aqui é café. O que fizeram com você, infelizmente, foi uma enganação durante muito tempo, que serviram outras coisas para você, cheio de contaminações e que Depois disseram de que é 47 anos eu vou tomar um café. Pô, que vergonha, até que enfim, hein? Eu demorei uns 30 para tomar um café de verdade. Demorei uns 30, ó. Saúde. Saúde. Ó a cor. E você vê que ele nem tá muito quente. É isso que eu me refiro. É, Ele nem tá muito quente. fantástico. E ele não amarra a boca, não tem amargor. E aí é o ponto que eu enfatizo, que é o principal ponto que eu falo. Ele é saboroso, ele é maravilhoso, ele traz experiências, cada um, de acordo com a torra que ele tem uma experiência diferente para você harmonizar. Então o laranja harmoniza com doces, para você fazer receitas ou comer um bolo. O azul harmoniza melhor, né? Todos você pode beber puro, todos você pode harmonizar com o que você quiser. Mas se você seguir a instrução aqui, você vai ter a harmonização perfeita. Vai potencializar. Vai né? potencializar. Então o azul é com leite, para lácteos, você vai fazer algum cappuccino, alguma coisa. Esse aqui que a gente tá bebendo, se você fizer um drink com ele, vai ficar muito bom, um café gelado, alguma coisa assim. Mas novamente, você pode pôr leite, você pode beber puro, você pode fazer o que for. E esse daqui é o que a gente recomenda beber puro, porque ele tem as características mais equilibradas de todo, ele chega no ápice de todo. Fantástico. De vez em quando chega algum desses com pontuação 90. Caramba. Mas como a gente pôs aqui 85, a gente deixou aqui 85, mas às vezes você recebe um desse pontuação 90. 90 é café para você competir, é competição de café, é 90. Chefe, onde é que a gente compra esse café aqui? Online, laranjeiracafé.com.br. laranjeiracafé.com.br. Entrega em todo o Brasil. A gente tá vendo de entregar em Portugal, nos Estados Unidos, porque o povo manda nos Estados Unidos, manda em Portugal, manda na Espanha. Eu falei, cara, a gente vai mandar, calma. Vamos dar um jeito. Em média, o valor, chefe, do teu café. Ah, isso é legal, cara. Fala um pouquinho do valor para o pessoal entender o que é preço e o que é valor. Eu vou. Fala um pouquinho O disso aí. valor desse café. Uma medida oficial de xícara de café são 50 ml, que é isso aqui. Então não até a borda. Aqui aproximadamente tem 50 ml. Os meus cafés, para você consumir saúde, porque café é um alimento. Isso aqui é saúde. Então o que eu mais falo é, quando você investe nesse café, o valor que você paga nele, que é um valor que você está investindo na sua saúde, você está pondo saúde dentro do seu organismo. Você vai evitar de passar mal. Você vai correr sua corrida, você vai conseguir fazer suas atividades físicas sem passar mal, sem refluxo, sem azia, sem indisposição, sem náuseas com esse café. Essa medida aqui, 50 ml do meu café, que cada um tem o seu valor, custa entre 70 centavos e 90 centavos. Nada. Deixa eu repetir. Isso aqui custa 70 centavos a 90 centavos em média. Isso daqui é saúde pra sua vida, pra sua casa que você tá colocando, cara. Então, Fantástico. assim, cara, você tá pagando, é caro, é não sei o que, cara, 70 centavos pra ter saúde na sua vida. Você aqui que corre, que preza por atividade física, você que é educador físico, cara, 70 centavos pra investir em saúde, cara. 70 centavos. Tomando algo, como você falou, né? Que é puro, algo que não vai trazer um refluxo, algo que você vai se sentir bem, algo que tem sabor de fato, né? A gente até tava brincando aqui nos bastidores. No seu carro, gasolina pódio. Aí pra você, gasolina adulterada? Não. Seu carro, gasolina pódio, no seu alimento, na sua mesa, né? Um café de qualidade. Por isso que foi legal de o Davi trazer aqui o café dele e explicar melhor para o pessoal entender que muitas vezes essa azia, essa indisposição, esse refluxo, esse cansaço é de você estar tomando lá, como o Pablo falou. Que eu falei de torresmo e o Davi me xingou aqui, Suco né? de carvão. Suco de carvão. Suco de carvão. E aqui não, né, Davi? A gente tá encontrando aqui realmente o café. Eu acho que a gente tem que ser educado. Acho que a grande lance aqui da revista, que a gente gosta muito disso, é trazer as pessoas que são especialistas nas suas áreas para eles explicar, educar, ensinar e as pessoas aprenderem. O problema da pessoa que ela tá tomando aquele suco de carvão é que ela não foi educada. Ela não entendeu ainda. Infelizmente. E aí foi bacana você trazer o seu café e explicar mais pro povo começar a entender. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Cara, novamente, as pessoas foram induzidas a isso. É assim, um trabalho incessante de publicidade, de marketing, enfiando na cabeça das pessoas isso. São bilhões de dólares durante décadas enfiando na cabeça dela que o café é forte, o café tem que ser amargo, café bom é aquele que você faz careta, né? E fica até aqueles memes lá, café assim, não sei o quê. Cara,
não é só questão de ser brincadeira, de ser meme, de ser frescura. Tem um cara que faz uns vídeos muito engraçados, né? De que ele se converteu ao café, o Franklin Medrado, se eu não me engano o nome dele. Que ele se converteu ao café e ele virou chato, ele não consegue mais, ele diz o quê? O cara é humorista, ele é muito engraçado. Mas o paladar também não retrocede. Você que tá aí, você já comeu alguma coisa muito gostosa na sua vida. Se você comeu um chocolate da mais alta qualidade, de um chocolate belga, suíço, brasileiro, que tem chocolates brasileiros de altíssima qualidade, cara, quando tu come um chocolate ruim, você já consegue perceber. Você que já comeu uma comida muito gostosa em algum restaurante muito legal e tal, quando você come uma coisa ruim, e eu dei o exemplo do pão. Cara, pão francês, né? Sei lá como você chama aí na sua cidade. É o cacetinho, é o pão de sal, é o não sei o que lá. Cara, mas você comeu aquela vida inteira. Você sabe quando um tá gostoso, quando o outro não tá gostoso. Você sabe quando um tá mais duro, tá mais velho, quando um tá fresquinho. Refrigerante com gás, sem gás. Cara, você consegue perceber, depois que você consegue fazer essa transição, o outro café não tem como você voltar mais. Seu paladar não aceita mais. É um caminho cara. sem volta, né? É um caminho sem volta, porque isso aqui não amarga a sua boca. E a você saúde, tá bebendo né? aqui, você não tá amargando a boca. Fantástico. E saúde, quando você vê, eu tenho depoimentos diversos. Eu vou dar só um exemplo da minha irmã. Ela falou assim, ela era arquiteta, ela falou assim, Davi, na obra lá, eu ia lá, almoçava, aí tomava um café. Aí eu tava falando, eu tava achando que era o almoço, né? Que eu tava comendo muito, que eu não sei o que lá, que tal. Aí depois de tudo que você falou, de tudo que você não sei o que lá e tal, aí eu fui lá e troquei o café. Não bebi mais aquele café e comecei a tomar o café bom, que é o seu e tal, não sei o que. Eu não tive mais nada, eu não tive refluxo, eu não tive azia, eu não tive indisposição, indigestão, né? Porque a sua comida não digere Inchaço. direito, aquele inchaço, eu não tive mais, cara. Aí o que foi engraçado dela foi assim... Ela disse que por uma outra arquiteta lá explicou o negócio do café e tudo, aí a menina viu e tudo, não sei o quê, e experimentou também, viu esse resultado também, aí ela teve um dia, disse que encaminhou pra minha irmã. Marina, olha o que esse cara aqui tá falando, tudo aquilo que você falou, era eu. Que é esse cara. Aí ela falou, isso, foi esse Foi esse louco cara aí mesmo que me ensinou tudo, ele é meu irmão. Ô, Davi, eu quero que você fale um pouco do seu curso também, mas antes disso eu queria que você falasse, a gente está encontrando hoje na indústria muitos alimentos que eles falam sabor mel, sabor queijo, sabor isso, sabor aquilo. E a gente gostaria que você explanasse um pouco disso para o pessoal entender, porque às vezes você vai comprar um mel e não é o mel, é sabor mel. Sabor isso, sabor aquilo, sabor queijo. Fala um pouco mais e se o seu curso contempla isso. Fala um pouquinho para o pessoal entender. Sim, no meu curso, né, o Protocolo Cozinha Saudável, a ideia, a principal ideia do curso, né, a big idea, a ideia principal ali do curso, é te ensinar a ter mais saúde e emagrecer sem dieta através da alimentação. Porque isso é regra, não tem como fugir disso. Se você se alimentar melhor, comendo comida de verdade, fazendo sua própria comida, você vai ter mais saúde e você vai emagrecer e conseguir emagrecer sem dieta. Vai correr melhor. Vai correr melhor, vai fazer atividade física melhor, vai dormir melhor, então você vai ter os resultados disso. E essa questão do tipo, do sabor, tem uma diferença. Então, por exemplo, o sabor. Vamos ao sabor para eu ver um caso simples para as pessoas entenderem. Isso aqui é o café puro, tá? Isso aqui que eu bebi é o café puro. Caso eu faça um doce e coloque esse café, ele vai ser sabor café. Tipo um tiramisu. Isso, um tiramisu. Ele tem sabor de café. Se eu fizer um bolo e colocar café, ele vai ter sabor de café. Por quê? Porque ele não é puro. Eu estou transformando ele eu estou juntando ele numa outra preparação que vai ter aquele sabor de café. Esse sabor pode ser natural ou artificial. O que a maioria da indústria usa é o artificial. Então, o que a gente acha que é baunilha é o aroma artificial de baunilha, que dá o sabor baunilha para as coisas que são colocadas. Não tem nada a ver com a baunilha de verdade, que é a fava de uma orquídea, que a gente tira sementinhas e faz a baunilha. Então, não tem nada a ver. Que vem lá da África, inclusive. Vem de Madagascar, não sei o quê, mas ela é daqui da América do Sul. Também tem? É do México. E o Brasil já está produzindo. Opa, o Brasil coisa já está boa. produzindo. Boa notícia até que enfim. Vanilla Brasil, é uma empresa maravilhosa lá na Bahia. Eu já fiz coisas com eles, já fiz parceria com eles. Vanilla Brasil, e tem aqui já no Brasil. Então, esse é o sabor. É quando eu pego um ingrediente e eu saborizo outras coisas. Então tem muita gente que confunde, às vezes me manda assim, olha aqui, ó, bolo sabor chocolate. Sim, ele tem sabor de chocolate, porque eu fiz um bolo e eu coloquei cacau ou chocolate em pó e ele ficou com sabor de chocolate. Agora, qual é a qualidade do que eu tô saborizando? É morango de verdade ou é sabor morango? Eu tô colocando ali um aroma artificial de morango ou eu tô colocando o próprio morango? Eu tô colocando baunilha de verdade ou eu tô colocando um aroma artificial de baunilha? Eu tô colocando chocolate de verdade ou eu tô colocando cobertura sabor chocolate, que já não é nem chocolate, já é sabor.
Aí sacanagem, né? Entendeu? Cheio de gordura vegetal hidrogenada. Se tem o pior alimento que possa ser consumido é a gordura vegetal hidrogenada. E a base da gordura vegetal hidrogenada, para que você visualize o que é aquilo, é a margarina. A margarina é a base da gordura vegetal hidrogenada. Fuja dessa maldita margarina, fuja! Cara, esquece, margarina tira da sua vida. Cara, Vai na manteiga, né? Novamente, não tem terrorismo. Cara, se você for na casa de alguém, não faça desfeita. A pessoa Claro, tá te oferecendo margarina, come lá a margarina. Mas isso aí tem que sair da sua vida, porque a longo prazo aquilo ali vai acabar com você. A gordura vegetal hidrogenada, ela é artificial, feita dentro de um laboratório, através de processos físico-químicos. Uma margarina tem entre 15 e 20 ingredientes e a manteiga tem um ingrediente. Né? Um ingrediente, que é creme de leite, que é a gordura do leite processada, e eu ponho sal ali. Um ingrediente. Cara, como que você ainda cai no conto que... Da propaganda. Da propaganda, porque os caras... Saiu um vídeo agora de um americano falando: a indústria contrata pesquisa. A indústria patrocina congresso médico, congresso de nutrição, congresso de educação física. Eles patrocinam o negócio, eles ficam contando história bonita pras pessoas e eles saem dali iludidos, porque ganham um kitzinho. Eu ganhei um kitzinho de margarina, não sei o que, agora a nova margarina. Aí eles ficam falando, um monte de profissionais, supostos profissionais de saúde, a nova margarina, a nova margarina. Lê o que tá lá. É gordura vegetal totalmente hidrogenada, tá escrito lá, cara. Foi proibido no Brasil, não. Tem que ser proibido agora, 2024 ou 2026, ela tem que ser já era pra ter sido banida, né? Não, e continua. Não era. O negócio era pro começo desse RDC, ano. né? Era pro começo. E continua, mas é porque eles vão dizer que agora é interesse verificado, é não sei o que lá. Eles estão acabando com você, cara. É aquele negócio do movimento de tirar a proteína animal. Eles querem tirar a proteína animal de você, da sua vida, da sua saúde, do seu intelecto. Eles querem acabar com a sua saúde. E a manteiga é proteína animal. A margarina, ela faz parte do jogo da gordura vegetal, do jogo da gordura da alimentação só de origem vegetal. É muito lucrativo aquilo. Davi, mas a manteiga, inclusive, mais saborosa, né? É muito mais saborosa, né? E a manteiga é pura gordura saturada. O que a gente falou aqui no começo? Qual é o problema da gordura saturada? Equilíbrio. Equilíbrio, cara. Você, um tablete de manteiga, você não é obrigado, não tem nenhum artigo na Constituição Federal que te obrigue a consumir um tablete de manteiga por dia, ou um por semana. Você pode passar um pouquinho de nada. Você pode comer dia sim, dia não. Você não é obrigado a comer manteiga todo dia. E se você comer com moderação essa manteiga, não tem problema nenhum, cara. Não tem problema nenhum. Pablo, manda uma pro chefe aí. Não, deixa eu só completar do... Vai você lá, falou do sabor, aí tem o tipo. O tipo é quando eu faço algo que não é o original. É o tipo. Então, aí eu vou dar um exemplo. O queijo gorgonzola. Se eu fizer o queijo gorgonzola aqui no Brasil, com a mesma vaca da Itália, com o mesmo leite, com a mesma máquina, eu trago o italiano pra cá pra ele fazer e tudo, ele vai ser tipo, porque ele só é o gorgonzola se ele vier da região de Gorgonzola na Itália. A champanhe. A champanhe só é champanhe se ela vier da região de Champagne, na França. Se eu fizer um espumante aqui no Brasil igualzinho, idêntico, não sei o que lá, ele vai ser espumante. Ele pode ser champanhe tipo solar. champanhe solar. Então o tipo é quando eu faço algo que remete ao original, mas não é o original. Mas aí ele pode ser de mais qualidade ou de menos qualidade. Então o tipo é o menos pior de todos, porque ele só tá dizendo que é tipo alguma coisa e tá remetendo ao original. Então um tiramisu da vida, eu posso fazer um tipo tiramisu e tal. Eu falo que o meu, porque como eu mudei a receita do meu tiramisu, eu falo, é o tipo tiramisu, porque em vez de açúcar normal, eu uso açúcar mascavo. Porque eu gosto. E o mascarpone você usa? Uso, aí tem que usar. Aí tem que usar. Mas aí, por exemplo, o mascarpone. Eu usei agora este final de semana. Eu fiz com o tipo mascarpone. Por quê? Porque é o brasileiro. Sim. Mascarpone só pode ser se for o italiano. O brasileiro é tipo mascarpone. A qualidade é boa? É boa. É igual? Não é igual. Ele ficou assim, tipo uma água, meu tiramisu, porque ele tem muito mais soro, o brasileiro. Eles estão errando em alguma coisa. Fica aí o pessoal que faz mascarpone no Brasil. Vocês estão errando em alguma coisa, onde vocês têm muito mais soro, é muito mais líquido do que o italiano. Você usou toda uma técnica mesmo assim, né? Não funcionou, entendeu? Então, essa é a diferença do sabor, que aí eu só tenho que me atentar. É sabor natural? É de verdade o que tá ali dentro? Ou é de mentira ou é artificial? E o tipo é quando remete E ao o leite, original. tá acontecendo isso com o leite também, não tá? Leite ninho, essas coisas assim não tá acontecendo também? É, o ninho, o leite em pó... Bebida láctea e É, tal. porque o que acontece? Quando eu pego o leite e desidrato ele é leite.
Então eu não mexi nele na composição, eu não fiz nada. Se eu mexo na composição, aí, por exemplo, tem fórmulas infantis, né, que você dá pro bebê, que tá ali precisando e tudo. Então eu insiro coisas ali. Eu ponho isso, eu ponho aquilo, eu modifico, fortifico o negócio. Aí eu tenho que pôr como bebida láctea. Eu não posso vender como leite. Leite é leite. Bebida láctea já é o tipo, digamos assim. É o tipo, é isso. É o tipo, entendeu? Porque ele remete ao original. Ele não é o original. Então se tá escrito leite, é leite. Se não tá escrito leite, é porque ele remete ao leite. Então ele é uma base láctea, ele é um tipo leite, digamos assim. Só que aí você só tem que entender se aquilo ali é bom ou não, se tem bons nutrientes, se foi um médico que recomendou ou não e tudo. Não tem problema, porque na fase até de idosos você precisa dessas composições, dessas suplementações, quando bebê, quando criança e tudo, entendeu? Você só tem que ver a qualidade de onde está vindo isso. Sim, perfeito. Davi, quando eu olho um pouco da motivação do corredor, o corredor está lá acima do peso, né? E a grande maioria dos corredores começa para regular peso. Talvez porque não tem uma disciplina na alimentação, né? A gente até conversou um pouquinho aqui. Eu não fui disciplinado, talvez na minha infância, a ter um prato mais colorido, né? Então, sempre fui atleta. E o fato de não comer a verdura, mas talvez me encher de carboidrato, porque eu era um atleta, até joguei futebol, até juniores, tudo. Aquilo não me fazia falta, porque eu tinha uma queima calórica muito alta. Só que quando eu parei de jogar futebol, essas coisas, eu continuei comendo, só que eu não comia a verdura porque eu não fui ensinado, não fui treinado, né? Porque Sim. a gente falou, a gente não é treinado. A gente falou que as papilas gustativas podem demorar até 6 meses para acostumar com o alimento. Exatamente. E eu falei, cara, isso que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com meus filhos. Então a gente tem feito um treinamento com ele para eles comerem de tudo. E aí hoje, eu podendo correr muito menos porque por causa dos meus problemas no joelho, eu tenho uma dificuldade tremenda de perder peso. O Darlan tá até fazendo um desafio comigo aqui de perda de peso. Desafiei ele. E assim, explica um pouquinho como que o corredor... Porque assim, ele fica com aquela briga com a balança. Se ele treina bem, né, ele vai lá e mantém o peso dele. Se ele não treina, ele talvez não tenha essa composição da alimentação que faz... Porque assim, eu sempre falei que é o tripé, né? Na verdade, são até mais, né? Se você tiver uma boa alimentação, se você tiver dormir bem, beber muito líquido, né? E o treino, você vai conseguir ter uma vida mais equilibrada de atleta, com peso, com uma série de coisas. Como que faz para treinar, né? Assim, a gente, assim, comer de tudo, porque o que a maioria das pessoas recomenda é que você possa ter um prato mais colorido possível. E a gente falou que o equilíbrio, né? Não ficar com aquelas dietas restritivas. Eu até falei que assim, eu fazia muita dieta, mas eu não conseguia, me sabotava, porque era tão restritiva que eu ficava, em algum momento eu pulava a cerca e deixava e abandonava aquilo. Dá uma dica para o corredor aí nessa parte tanto de educação alimentar, né, quanto de manter o peso através e a saúde através da alimentação. Ó, como eu falei, as papilas gustativas demoram até 6 meses pra gente se acostumar. Então, a gente tem uma biblioteca mental também. Então, a gente tem naturalidade com aquele sabor, aquilo ali não vai ser tão agressivo ao meu paladar, já que eu já sei aquilo, já tá dentro da minha biblioteca mental. Se eu pegar e te transportar agora, a gente pega aqui agora, faz um teletransporte lá da SpaceX, lá do Elon Musk, vai lá direto pra Tailândia e pega um prato tailandês lá pra comer. Você não vai conseguir comer de jeito nenhum. Aqueles sabores e a pimenta. É um nível de pimenta absurdo. Só que pode demorar até 6 meses. Depende do organismo, depende de cada um. Se você for ali comendo e tal, você vai conseguir assimilar aqueles sabores e você vai conseguir comer aquilo depois de um tempo. Então, isso daí é fato. Isso daí é questão física, questão do paladar, das papilas gustativas. Se você, quando criança, não teve esse incentivo dentro de casa, o que eu tive lá dentro de casa, então assim, com meu pai, cara, pai, obrigado, viu? Porque, assim, eu e minhas irmãs, a gente sentava na mesa e tinha uma coisa assim que meu pai falava, minha avó que fazia comida pra gente, né? Que era a mãe dele. Aí a minha avó Clotilde fazia comida e tal, e ele falava assim, olha, o que tá aqui na mesa, vocês têm que comer de tudo. De tudo. E de tudo um pouco. Você não é obrigado a comer tudo, a salada inteira. Você não é obrigado a fazer o prato inteiro de salada. Mas vocês não têm nem direito de não comer. Por respeito à sua avó. Que ela começou a fazer essa refeição aqui de 6 horas da manhã. Ela foi na feira, comprou tudo do bom e do melhor, fresquinho. Fez aqui pra vocês e tal. E vocês têm que comer. Então, cara, a gente tinha que comer.
A minha irmã mais nova tinha mais dificuldade, eu e a do meio já menos. E aí também ela olhava a gente, né? Mais velho, tá comendo, então agora eu tenho que comer também. Pô, se eles comem tudo, ela tinha mais dificuldade, mas acabava comendo. Então isso fez com que a gente adquirisse um paladar pra todas aquelas coisas. A minha avó, pô, eu tive uma bênção assim que poucas pessoas no Brasil tiveram, de uma pessoa ali com todo o amor do mundo, até a minha frase que é, né, cozinhar é transmitir amor através do alimento, aquilo a minha avó fazia com maestria aquilo ali. Então a gente foi acostumado. Então hoje é mais fácil pra mim comer alguma coisa diferente. Teve um dia lá com a minha irmã mais nova. A gente foi no Le Jazz, de novo, tô falando do Le Jazz aqui. A gente foi no Le Jazz, aí eu pedi lá uma entrada lá que tinha morcija, que é aquela linguiça de sangue. Sim. Aí pedi a morcija e tudo. Aí a Laís falou assim, o que você pediu? Eu pedi isso, que tem morcija. Morcija o quê? É linguiça de sangue, Laís, come aí e tal. Cara, ela já estava acostumada a novos sabores, a experimentar. Ela comeu o maior barato, linguiça de sangue. Eu não precisei mentir pra ela, não precisei enganar ela. Então, assim, cara, se você faz isso hoje com seus filhos, pô, maravilhoso. Parabéns, porque isso daí, cara, vai ajudá-los muito lá na frente a eles comerem as coisas e crescerem comendo os nutrientes dos alimentos. Aí tem um outro ponto que é a parte da técnica. Semana passada eu tava num sítio lá no interior, lá em Minas Gerais, lá onde vem meu café com os pequenos produtores, que o meu café a gente compra de pequenos produtores, a gente não tem fazenda. E a gente ajuda o pequeno produtor, a gente ensina ele a fazer cafés de mais qualidade, então a gente tá lá no campo ajudando eles, principalmente o meu sócio. Então a gente ajuda o pequeno produtor para que a gente tenha pequenos produtores em vários lugares do Brasil e a gente disponibilizar um café incrível. E lá a gente comeu uns legumes da horta deles, então tinha beterraba, tinha repolho, tinha cenoura e tinha cebola. E eles fizeram no vapor aquilo ali. Cara, aquela cenoura era uma coisa assim tão gostosa. Doce. Mas tão gostosa e doce. E aquela cor vívida, aquela coisa assim. Então, se tem uma dica básica, no meu curso, obviamente, o Protocolo Cozinha Saudável, eu ensino muito mais profundamente a técnica ali, com demonstração. Mas só de você cozinhar no vapor, é aquele negócio do exemplo que eu dei lá no começo. Eu não peguei e cozinhei na água um tempão danado e joguei fora aquela água. Não, tudo ficou dentro daquela cenoura, daquela beterraba, daquela cebola, daquele repolho. Então, quando você faz errado, não é gostoso. No fundo, também não é gostoso. Aquele brócolis, aquela cenoura, aquela beterraba, cozido, que não tem mais gosto de nada, tá uma esponja, tá aguado. Eu não coloquei sabor naquilo ali. Cara, é difícil de comer, principalmente uma criança. É difícil. Você hoje vai ser difícil pra você também. Mas se você fizer com a técnica certa, se você aplicar a técnica correta pra fazer cada um dos alimentos, quando você vai num restaurante de alta gastronomia, cara, o chefe de cozinha, ele não acordou e falou assim, não, tem um fundamento de cada alimento. Qual que é a melhor forma de fazer aquele alimento? E aí vai dar sabor e vai te dar nutrição. Então, a técnica que você faz cada um vai influenciar para você comer mais ou menos. A questão de molho. Pô, cara, herbívoro que come comida sem tempero. Então, girafa, elefante, boi, cabra, eles vão lá e comem sem nada. A gente é ser humano. Então a gente consegue fazer molhos, a gente consegue colocar temperos naturais, não tô falando nada artificial. Sim, então a gente consegue fazer um molhinho de mostarda, com mel, um azeite com vinagre balsâmico, um azeite com vinagre de limão, um salzinho, aqueles que são de moer, com tempero seco. Então, pô, cada dia eu faço com tempero seco diferente. Então eu consigo colocar sabores ali na minha salada, nos meus legumes, que vão me ajudar a comer aquilo. Eu sou ser humano, eu tenho papilas gustativas avançadíssimas na minha boca. Então eu vou conseguir sentir sabor daquilo tudo. Então a técnica que você faz influencia pra você comer aquilo ali com gosto, pra ser gostoso, que é o que eu ensino no meu curso. Cara, eu vou te ensinar a cozinhar bem, gostoso, comida natural, pra você gostar de comer aquilo. E aí, você gostando de comer aquilo, você vai se alimentar melhor, você vai ter mais saúde, você vai conseguir emagrecer sem dieta. Aí vamos dar um exemplo do bacon. Pô, cara, eu vou fazer um brócolis. Pega um negocinho assim de bacon, 20 gramas de bacon, 30 gramas de bacon, faz um maço inteiro de brócolis. Pega esse bacon, corta bem picadinho, coloca na frigideira, pega esse bacon ali, deixa ele ficar dourado, põe esse brócolis, só salteia, você não cozinha o brócolis, só salteia o brócolis ali. Na hora que ele ficar bem verdinho, ele vai ser crocante mesmo, ele não precisa ser molenga. A gente é acostumado a comer brócolis molenga. Não é gostoso aquilo, na moral, tá errado, você perdeu nutrientes e não é gostoso. Então você faz aquele brócolis naquele bacon. Cara, aquele bacon, você consegue emagrecer comendo desse jeito. Porque, primeiro,
Se você vai fazer um maço inteiro de brócolis, você não vai comer tudo sozinho. Você vai dividir entre outras pessoas. Você vai comer, se você colocar na geladeira, você come em vários dias aquilo ali. Aquele bacon vai te dar sabor, vai te dar prazer de comer aquele brócolis e não vão ser aquelas poucas calorias que tiveram ali em 10, 20 gramas de bacon, que deram um baita de um sabor no teu brócolis, que vai acabar com a tua saúde e vai acabar com o teu processo de emagrecimento. Então, cara, as técnicas certas e você mesclar em sabores ajuda muito, ajuda muito. E vai te ajudar agora, por exemplo, mesmo quando adulto, entendeu? Então Vai te tem ajudar. jeito pra mim. Tem jeito. Tem jeito pra você e pros corredores. Com certeza. Davi, a gente já tá aí com mais de 1 hora de podcast, a gente poderia ficar aqui dias, semanas, Porra. mas tem alguns pontos que a gente tem que enfatizar e já se encaminhando pro final. A gente falou um pouquinho sobre carnes aqui, a gente falou na minha colinha aqui sobre café, a gente falou sobre sabores. Encaminhando já pro final, fala um pouquinho da importância da boa alimentação quando a gente fala de sobremesas. E aí eu quero incluir o chocolate. Uma sobremesa de qualidade, como você mesmo falou. A gente aqui, por uma questão histórica, o açúcar foi muito presente na nossa dieta, né? E isso influenciou diretamente no paladar. Então, acredito que a indústria do chocolate entendeu isso e açucarou o chocolate. Fala um pouquinho das sobremesas de modo geral, né? Como ter uma sobremesa de qualidade que não vai engordar tanto e também já puxando o chocolate. Então, basicamente seriam essas duas linhas. Sobremesa brasileira e o chocolate aí, qualidade, entre outras coisas aí. A sobremesa, o açúcar refinado, ele entra diretamente na nossa corrente sanguínea, é uma coisa maravilhosa. Ele vai lá e põe lá em cima a dopamina, que é o prazer, né? Então a gente sente esse prazer enorme do açúcar. A gente aqui no Brasil, como eu falei, a gente foi condicionado e a nossa confeitaria básica, né, a nossa doçaria básica, ela já tem um excesso de açúcar. Eu vou ser bem sincero, isso aqui, quando eu falo, sempre dá polêmica. Eu não gosto de brigadeiro. Eu não gosto de brigadeiro, eu não curto. Eu acho aquilo ali muito doce, muito açucarado. Eu não gosto quando cozinha o chocolate. Se você cozinhar o chocolate, eu não gosto. Pra mim, Davi, não me agrada aquilo ali. Então, a indústria de alimentos aproveitou disso. Só que ela pôs outras coisas ali dentro. Ela pôs o açúcar, ela pôs a gordura e ela pôs mais outros aromas e outras coisas, que aí aquilo ali realmente vai no nosso cérebro e eles entenderam a química daquilo ali para induzir você a comer cada vez mais e assim vai. Então, beleza. O que a gente faz para a gente comer menos sobremesa é a gente ter que mudar o nosso paladar. A gente vai ter que comer menos e fazer realmente um esforço e se conscientizar, e pode usar aquela frase que eu falei. O que eu ganho com isso? Pô, até hoje eu exagerei na sobremesa, eu exagerei no consumo de açúcar, eu exagerei nos doces. O que eu ganhei com isso? Pô, eu ganhei uma pré-diabetes, eu não tenho disposição, eu tô acima do peso, eu não consigo fazer minha corrida legal e tal. Então é você criar a consciência. Você não precisa tirar o doce. Eu acabei de falar, eu fiz tiramisu esse final de semana. É meu doce favorito. Eu comi em exagero. Eu comi em exagero, mas foi no domingo. Na segunda-feira, cara, eu volto ao normal. E aí eu vou trazer pro chocolate. Eu sou chocolatra. Eu como chocolate todo dia. Só que eu procuro a melhor qualidade de chocolate possível. Como que eu acho, mais basicamente de tudo, como que eu acho o chocolate de maior qualidade? O chocolate que não tem gordura vegetal. O chocolate que não tem gordura vegetal, ele é um chocolate de mais qualidade. O chocolate que tem mais teor de cacau, porque eu tenho ali um limite. Então eu tenho isso aqui para fazer o chocolate. Eu ponho isso aqui de cacau. Se eu coloco isso, eu não tenho como ultrapassar. Então, quanto mais cacau eu coloco, eu tenho que diminuir as outras coisas. Então, se eu tinha tudo isso de açúcar, eu tenho que diminuir o açúcar para colocar mais cacau. Então, esse é um caminho para que você consuma chocolate de mais qualidade. Você procurar chocolates que tenham mais teor de cacau. Sem látex. Sem látex, o látex ele vem da embalagem lá, né, e tal, então, ou do manuseio e tudo. O meu ponto lá do látex que eu fiz é assim, cada hora eles estão colocando mais coisas no chocolate. O chocolate é para ter 3 ingredientes. Ou seja, eu tenho sólidos de cacau, que é o cacau em pó, eu tenho a manteiga de cacau e açúcar. Aí eu quero chocolate ao leite, eu ponho leite em pó. Ah, mas eu quero um sabor, é gostoso o chocolate com algum sabor. Eu quero pôr um café no meu chocolate, quero pôr uma avelã, eu quero pôr um amendoim, uma pimenta. Então são 5 ingredientes. De 5 você vai ler a embalagem, agora tem 10. Tem 10, 11, Não 12. Eles colocam mais um monte de coisa, aí daqui a pouco pode conter látex, pode conter isso, glúten, pode conter aquilo. farinha. É que o glúten é na contaminação cruzada, isso é importante. Porque no processo eu tenho uma esteira aqui para fazer meu chocolate.
Eu não faço só um chocolate puro sem... Faço biscoito, Eu às faço vezes. um monte de coisa, aí pode ter a contaminação, então eles Exato. informam a questão do glúten, né? Então, a questão do chocolate, eu sou chocolatra. O que eu faço depois do meu almoço? É uma coisa que eu faço. Eu tomo um café desse aqui, ou expresso, ou eu passo um coado pra mim, que eu não preciso colocar açúcar. Aí também tem onde eu fui pesquisando com as pessoas. Por que elas exageram no açúcar? Onde está o açúcar? Porque eu tenho açúcar na minha casa. Eu não consumo aquele açúcar. Aquele açúcar ele fica rolando. duro. Cara, eu faço bolo. Ele tá ali pra fazer bolo. Quando é pra fazer bolo, eu uso aquele açúcar. Aí eu fui entender com as pessoas onde elas usam o açúcar. Elas usam o açúcar no café. Elas enchem de açúcar no café. Vocês já viram? Todo mundo aqui já viu. 1, 2, 3, 4. Mistura. A minha mãe, cara, é um trabalho com ela ali pra ela tomar esse café aqui e tudo. Aí teve um dia lá em casa, eu fiz um cappuccino pra ela com café especial, vaporizei o leite, bonitinho, não sei o que lá. Ela pegou e meteu açúcar no café, no cappuccino. Aí eu fui lá, experimentei. Mas não, porque eu tenho que experimentar. Eu tenho que saber o que as pessoas consomem pra saber como que eu experimentei aquilo. Não tem como, é um xarope, um negócio assim é intragável. Mas ela se acostumou a vida inteira a beber o café tradicional extra forte, coitada, e enchendo de açúcar, a mente dela ainda tá condicionada com aquilo. Então, o café, na hora que eu faço a transição pra esse café, que eu não preciso pôr açúcar, que é um café bom, um café que não agride meu paladar, não é amargo, eu já tô diminuindo o consumo de açúcar ali já na minha vida. Sabe uma coisa que eu percebi, né, tomando café agora? Eu não coloco o açúcar. Mas sempre tem que ter um chocolatinho pra tirar o gosto do café. Ah, mas aí é uma coisa do seu... Mas assim, ó, eu não tô sentindo necessidade porque o café dessa vez deve ter me deu qualidade. assim, é gostoso. Eu tomei um café gostoso. Entendeu? Sim, ele já- eu não tenho a necessidade de tapear Ele tá aquele frutado. gosto, de esconder de esconder aquele sabor pra mim. aquele gosto de carvão na boca. De carvão É, na boca. E às vezes isso era meu refúgio. E aí você falando de eu tomando café, eu não tô sentindo necessidade nenhuma de complementar aquilo depois. Sim. Então isso é muito legal também. Então, o açúcar não tem problema de você consumir. O problema é que as pessoas fazem um excesso diário do consumo do açúcar. Então ela começa de manhã cheio de açúcar no café. Já tá ali. Tipo, se eu tenho que chegar aqui no açúcar, eu já tô aqui. Quando chega na hora do almoço, eu já fiz isso aqui. Aí a partir dali desandou tudo. Então o café é uma coisa. Aí o café, por exemplo, lá em casa, eu harmonizo com chocolate. Eu falei, eu sou chocolatra. Então eu harmonizo com chocolate. Mas eu como metade da barra? Não, eu como um quadradinho, pô. Então eu tiro um café desse, pego um chocolate, um quadradinho de chocolate, de um bom chocolate, harmonizo os dois. Às vezes eu ponho mel no meu café. Sim. A maioria dos dias eu tomo ele puro. E aí, como tem 4, né? Um dia eu tomo isso. Eu vou de revezando. Alternando. Mas de vez em quando eu ponho mel. Eu acho gostoso. O café com mel é meu É gosto. gostoso. E aí, o que acontece? Eu não tô exagerando no açúcar. Outra coisa que as pessoas exageram no açúcar. Suco. Elas fazem suco e enchem de açúcar. Cheguei um dia na casa da minha mãe também. Suco de laranja na geladeira. Eu vou tomar, eu vejo ele mais azedo. Era suco natural. Eu percebi que ele estava mais azedo, já para um ponto de amargo. Aí eu falei assim, mãe, você colocou açúcar nesse suco, né? E eu coloquei um pouquinho, não sei o que. Cara, um suco de laranja, tu meteu açúcar, né? Tipo assim. E aí as pessoas fazem suco e enchem de açúcar. Ah, mas o suco de limão, ele é bem azedo. O suco de morango é mais azedo. Cara, então faz um suco de laranja com morango. Mistura, bota abacaxi. Põe manga com limão, abacaxi com limão, laranja com limão, tangerina com limão. Gostoso, né? Pô, cara, você tá consumindo o bom limão e você tá ali. Ah, mas eu gosto do suco de limão puro. Tá bom, então não bebe todo dia. Bebe uma vez por semana, não tem problema. Vai diminuindo o açúcar que você tá pondo ali naquele suco de limão, entendeu? Então o problema da sobremesa não é a sobremesa pro corredor, pra quem tá querendo emagrecer. Não é a sobremesa, é a quantidade de sobremesa e o resto do dia, quanto de açúcar você consome. Aí a pessoa consome um pacote de bolacha maisena no meio da tarde. Tá cheio de açúcar, tá cheio de carboidrato. Então ela acordou, pôs um monte de açúcar no café. Durante o dia ela foi no trabalho, pôs mais açúcar no café. Ela tomou um suco cheio de açúcar. Aí ela comeu uma sobremesa cheia de açúcar. À tarde ela comeu um pacote de biscoito. À noite ela voltou pra casa, tomou um refrigerante cheio de açúcar. Então o que aconteceu com ela foi que ela, ao longo do dia, exagerou no açúcar. Então a sobremesa ela não precisa ser eliminada. Ela precisa ser equilibrada. E você precisa ver onde você está colocando o açúcar no seu dia, que você pode retirar a quantidade de açúcar. E aí você investindo em suco natural e você investindo num bom café, já atinge
Eu vou dizer, pelo pouco que eu pesquisei, 80% das pessoas. O exagero do açúcar não é nem muito na sobremesa. Porque ninguém tem um pudim maravilhoso todo dia ali, ninguém tem um bolo todo dia ali. Então, ontem, por exemplo, eu almocei na rua e comi um pedaço de bolo. Comi um pedaço de bolo ontem. Aí hoje eu comi bolo, hoje eu não comi bolo. Você entende? Tipo assim, e eu já não. O meu açúcar já não vem do café, já não vem do suco. Eu já não consumo o açúcar nesses pontos. O chocolate, quando eu como, é um quadradinho de nada. Então, assim, o problema é o excesso do consumo de açúcar ao decorrer do dia. Então, esse é o problema. A sobremesa em si, inclusive, você também, vou dizer, não é obrigado a comer um baita de um pedaço. Que nem eu pensei do bolo que eu dei o exemplo. Eu comi um pedaço. O segundo eu pensei, o que eu ganho com isso? Nada. Eu já tô satisfeito, eu já senti o sabor, o prazer do bolo já veio. Pra que eu vou comer o segundo? Tampei o bolo, dia seguinte eu comi, pô, entendeu? Então, demora sim. um pouquinho pra ter aquela sensação de satisfação. Pablo, estamos estourados no horário, o papo é bom demais, poderíamos ficar horas e dias aqui, mas a gente tem que fazer as considerações finais. Vai ficar pra outra hora. Vai ficar. Fica à vontade aí pra fazer as suas considerações finais, depois eu levo pro chefe. Acho que foi um bate-papo muito bacana, né? Acho que a gente conseguiu, e acho que é isso que a gente tenta trazer, né? Uma das coisas que a gente mais busca trazer dentro da revista, do site, dos podcasts, é uma linguagem simples, direta e que vai trazer ensinamento. Então acho que hoje a gente conseguiu trazer isso tudo. Pô, então, legal. obrigado, Davi, né, por esclarecer pra gente tantas coisas, que tem muita coisa assim. Procura depois o Davi lá no YouTube, nas redes sociais. Instagram, Acho que TikTok. tem muita coisa mais, né, que você... Sim. Aqui, como o Darlan falou, assim, eu tenho tanta pergunta pra fazer ainda pra você. Né, tem um negócio da carne. A gente que marca como a segunda escolher- vez. A segunda vez. tem um negócio da carne que a galera precisa saber, lá, a quantidade de sangue do negócio. Ah, Então, sim. isso é fantástico também, mas vai ficar... Vamos deixar Pra uma gostinho, segunda para vez. segundo gostinho de quero mais, mas obrigado mesmo por trazer tanto ensinamento pra gente. Pô, valeu, obrigado. Davi, suas considerações finais aí, fica à vontade, a câmera é sua, e depois eu finalizo nosso podcast. Bom, prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns aqui pelo espaço, pela loja. Vou cobrá-los de vocês me chamarem, me darem as corridas, porque eu tendo a corrida em mão, eu vou treinar e vou Vai correr correr, essa corrida. isso aí. Então, eu quero dizer pra você aí que você que hoje que tá querendo correr mais ou não está correndo, ou está com dificuldade, cara, tem caminho, e o caminho vem pelo conhecimento. Conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem, mais longe você chega e mais livre você é. Se você tem 2 caminhos para percorrer e você não tem nenhum conhecimento, você pode percorrer um caminho muito mais longo do que o outro, que era curtinho, só que se você tivesse o conhecimento, você já iria por ali. Então, o conhecimento te dá liberdade, te dá mais possibilidades, ele facilita a sua vida. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais longe você chega. E tem técnica. Tem técnica para correr, tem técnica para cozinhar, tem técnica para respirar. E você buscar conhecimento, você acha essas técnicas e consegue viver melhor. A frase que eu gosto sempre de falar é essa, que é: cozinhar é transmitir amor através do alimento. E parabéns pelo trabalho. Você, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser saber mais, quiser um cupom aqui para comprar o café, me manda direct lá no Laranjeira Café, né, no Instagram, que a gente vai lá e te dá o cupom. E eu tô aqui para voltar aqui, para estar mais próximo de vocês, para incentivar as pessoas a terem mais saúde, a se alimentarem melhor, a fazerem atividade física, porque esse ponto, para eu ter mais saúde e para eu conseguir emagrecer, só através da alimentação é possível. Só que com atividade física, aí você vai muito mais longe, aí você vive muito mais, você tem mais disponibilidade para viver e cuidar dos seus filhos, dos seus netos, fazer as viagens que você nunca fez lá na posteridade, você vai conseguir fazer. Então, unir os dois mundos. Começa pela alimentação, beleza, mas a atividade física é essencial. Meu médico falou para mim da cervical: Davi, esquece, você tem que fazer atividade física pro resto da vida. Primeiro, porque você tem que fazer. Segundo, porque se você não fizer, tua coluna vai pro espaço. Então, assim, cara, atividade física é essencial. Eu descobri isso, entrei pro mundo das corridas e não tem mais como sair. É isso aí. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Obrigado ao nosso CEO, nosso chefe, Pablo, pela presença aqui no nosso podcast, mais uma vez. Obrigado, Davi. Eu tenho certeza que você precisa, não é que você merece, você precisa estar aqui em mais um podcast, 2, 3 aí pra gente explanar outros assuntos aqui. Mas já agradeço a disponibilidade, essa entrada aqui, para você falar um pouquinho da sua experiência com o esporte, da sua experiência para com a atividade física, em especial a corrida, e também trazendo esses insights para nós aí sobre alimentação, sobre preparo, enfim, sobre higiene, sobre uma série de fatores aí que influencia no nosso paladar, que influencia na nossa saúde. Então, o nosso muito obrigado aqui em nome da revista Runners Brasil, e a gente espera então
que você possa participar conosco aí nas corridas, se desafiar cada vez mais. Então, o nosso muito obrigado aqui. Eu E que o nosso agradeço. muito obrigado aqui à Keep Running, que nos apoia. Obrigado aos nossos apoiadores e principalmente a você que acompanha nós aqui no podcast e na revista Runners Brasil. A maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil, há 3 anos no ar, totalmente gratuita. Chefe, todas as edições da nossa revista é gratuita. Baixou o podcast, Pô, cara. baixou o PDF também, pode ler, tá tudo certo. Foi a questão do conhecimento que eu falei, cara. É. Se você quiser, tá aí. Sim. Tem conhecimento e pra você melhorar a sua vida, cara. Parabéns. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.